E aí, bom dia, boa tarde, meu amigo e minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo aqui no YouTube, no Spotify. Vou deixar aqui, ó, já o arroba lá do Spotify, do YouTube, para que vocês possam estar seguindo. E hoje eu recebo aqui dois convidados que eles são, assim, como a gente fala aqui no Rio, né? Eles são brabos, mas são muito brabos mesmo na redução de dívidas. Então, estou recebendo aqui Leonardo Souza e o Lucas Souza. Tudo bom? Tudo ótimo, Os Dani. dois irmãos, né? Dois irmãos, a dupla sertaneja. Léo e Lucas, Lucas Léo e e Léo. Lucas. Vamos lá, então vou começar com os mais velhos, né? Léo, me conta um pouquinho aqui da tua história, quanto tempo advogando, Vamos lá. tem pai e mãe já na advocacia, é Vamos, herdeiro, me fala. vamos, um sonho, né? Vamos abreviar um pouco a história para não ficar tão grande. Meu nome é Leonardo, sou carioca, né? Nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. A idade tá batendo, né? Vou fazer 31 anos esse ano Tá agora. novinho. Pouca coisa. E, cara, eu venho advogando desde 2017. Me formei, entrei na faculdade com 18 anos, me formei em 5 anos, 23 já tinha saído. Passei na ordem no nono período, saí já com a carteira. E aquilo, cara, depois que a gente termina a faculdade, a gente tá perdido, né? Porque a faculdade não ensina a gente a trabalhar na advocacia, não te ensina a captar cliente, marketing, te ensina pouco sobre o direito material e processual. Saí da faculdade, meus pais não são da área, eu sou o primeiro a ter um ensino superior completo. E eu saí da faculdade e me vi perdido ali, né? E aí eu fui montar o meu primeiro escritório, porque eu sempre quis ser advogado, né? Eu falei, cara, advogar é simples. É só você pegar a carteira, tu vai trabalhar pro cliente. E aí eu fiz o que todo mundo faz. Mandei fazer 1000 cartões, peguei um dinheiro que eu tinha guardado lá, montei um escritório, mandei os outros distribuir cartão e fiquei sentado esperando o cliente chegar. E chegou? Chegaram 10 clientes em 6 meses. Muito cliente, né? Hoje- Há 6 hoje- meses. hoje- 6 meses, 10 clientes que eu fechei. E o pior, no êxito. E aí, Caramba. cara, essa lojinha que eu tinha aberto o escritório lá era uma lojinha que meu pai tinha, que estava alugado, o rapaz entregou. Aí eu montei o escritório ali e só consegui ficar 6 meses com o escritório aberto. Por mais que eu não pagasse aluguel, eu tinha que pagar a internet, ia pagar água, luz e tal. Eu não conseguia pagar nem isso. Fui obrigado a fechar e aí eu fiz o que todo mundo faz. A advocacia não dá, a advocacia tá saturada, não tem futuro nisso, vou para onde? Concurso. E aí, como eu queria advogar, comecei a estudar para procuradoria. Sempre gostei muito de matéria pública, né? Tributário, processo civil, administrativo, constitucional. Estudei 2 anos para procuradoria, aí fiz concurso procuradoria municipal, estadual e para a AGU. Cheguei a passar em 3, mas fiquei na lista de espera, porque eu eu fui aprovado, não fiquei classificado, e até hoje não chamaram. E E se aí, chamasse você? não, Não, hoje não, minha vaga pode deixar para qualquer um lá agora. não Hoje eu não abre vou mão da mais, hoje não advocacia. tem como. E aí veio a pandemia, né? A pandemia fechou tudo, os concursos fecharam também. E aí eu já estava pagando anuidade e falei, cara, o que que a galera consegue fazer para ganhar dinheiro que eu não estou enxergando? Foi quando eu comecei a minha saga na internet. Por quê? Pandemia veio, fechou tudo e a sociedade não estava preparada para aquilo. Então, para mim, como advogado, foi muito bom, entre as boa pandemia. Porque me obrigou a ir para a internet, comecei a gravar vídeo, gravar conteúdo. E na época eu advogava em consumidor. Hoje eu só trabalho com bancário, mas na época era consumidor geral, tudo que era de consumidor pegava. E eu comecei a gravar vídeo para isso. E as lojas não estavam preparadas para a demanda que chegou. Então era muita gente comprando coisa pela internet, não chegava, não se tornava dinheiro, falha na prestação de serviço. E aí teve época de eu sozinho fechar 50 contratos, tudo pelo Instagram. Maravilha. E dentro de casa. Eu falei, cara, é aqui que eu tenho que ficar. E aí eu comecei a fechar, e aí eu comecei a ver outro problema, que eu não tinha equipe para entregar. Uhum. E outra, ficava cobrando tudo no êxito. Então eu comecei, meu primeiro problema, não tinha cliente, depois eu comecei a ter cliente, mas não sabia entregar, não tinha gestão, não tinha nada ali. E aí eu comecei a me enrolar. Até que eu achei o direito bancário Uhum. e tô até hoje, que a gente vai falar Nicho, mais o sobre nicho. A isso. gente vai adentrar nesse nicho. E Lucas? Exatamente. Conta aí sua história, Lucas. Dani, minha história é. Eu digo que. Eu posso começar dizendo que eu sou muito sortudo. Sortudo por ser irmão do Léo. Né? E por que que eu digo isso? Hoje eu não sou advogado, né? Hoje nas minhas redes sociais eu tenho, entre aspas, bastante seguidores. Então,
muita gente me vê como autoridade nas redes sociais, né? Como advogado, entretanto eu não sou advogado. Então, como é que começou a minha jornada, a minha caminhada aí pro direito? Hoje, como eu tô dizendo, ainda não sou formado, tô no 5º período da faculdade de Direito. E a minha jornada começou da seguinte forma. Eu terminei o ensino médio, 3º ano do ensino médio, já na pandemia. 2020, salvo engano. 2020, 2021, acho que foi 2020. Aí eu comecei a estudar para concurso militar, né? Eu era muito ruim em matemática, eu quis entender por que que todo mundo conseguia entender matemática, ser bom e eu não. E eu me esforcei, comecei a estudar matemática, comecei a estudar, enfim. Fui para a carreira militar, fiz alguns concursos, cheguei a passar em alguns, mas não fui. O que eu queria eu não passei, que era para oficial, SpaceX. Então, falei, não, vou estudar mais um ano, isso 2021. Vou estudar mais esse ano e vamos ver o que que vai dar. E aí, comecei a estudar, e ao mesmo tempo que eu comecei a estudar, eu fui dando uma enfraquecida, cansado do estudo. Uhum. E aí foi aí que eu me inclinei pro direito, né, pra advocacia, junto ao Léo. Foi no mesmo tempo ali que ele começou a se movimentar nas redes Uhum. sociais, a criar conteúdo, conseguir fazer uma prospecção sólida de clientes. Eu fui vendo como é que funcionava, tava sempre ali perto dele, porque ele advogou muito no início, né? Quando ele estourou, no boom dele, no quarto dele. Então, ele tava no quarto dele, eu tava no meu quarto estudando, eu comecei a ir pro quarto dele, entender como é que funcionava, e eu comecei a me interessar. E aí eu fui vendo como funcionava, né? Eu vi ele fazendo vídeos, comecei a fazer vídeos também por conta dele. Vi também que ele precisava de ajuda. Ele falava, quando eu comecei a me interessar, eu vi que ele falava que precisava de ajuda, ele ia começar a me passar algumas petições para fazer. Espero que não Uhum. tenha feito nenhuma petição errada até hoje, pra não prejudicar ninguém. Mas, logicamente, né? Depois ele avaliava. E aí, em 2022 ou 3, de fato, que eu comecei a faculdade de Direito. Que aí, hoje eu digo que eu comecei a trabalhar, muito entre aspas, logicamente, né, no mundo do direito antes mesmo de começar a faculdade. Ou seja, já era estagiário sem antes Sem- começar a Sem antes de faculdade. começar a faculdade. Aspirante a estagiário. Exatamente. E aí, foi aí que eu me introduzi nesse mundo. E eu tô aí até hoje, não sou advogado, mas tô muito inteirado do mundo jurídico. Uhum. E Ainda, né, advogado? ainda que daqui a pouco eu Advogado em termino. Falta formação. pouco. Daqui a pouco eu termino. Mas foi isso. Foi isso. Graças ao Léo, graças a ele ter esse boom, ele se empenhou Uhum. muito. Me inspiro muito na história dele. Ele sabe disso. Eu me inteirei nesse mundo, larguei carreira militar, eu queria fazer engenharia também e fui agora pro direito. Maravilha, maravilha. E a história de vocês é muito linda também, porque eu sei que o Léo também já trabalhou na feira, né? Cara, a Conta um gente. pouquinho Minha dessa família história. toda é da feira, né? Meu pai trabalha na Uhum. feira desde os 12 anos. Meu pai tem 55 hoje. Ele trabalhou na feira a vida dele inteira. Uhum. E é aquilo. Em regra, às vezes o filho segue o caminho dos pais, né? E lá em casa todo mundo é empreendedor. Ninguém nunca teve carteira assinada lá em casa. Meu pai é feirante, a minha mãe é do lar, né? Mas ela, na época que meu pai trabalhava na feira, ela trabalhava fazendo costura pra fora, Uhum. né? Então ela não trabalhava de carteira assinada. Hoje a minha irmã é esteticista, ela tem o negócio dela. Meu irmão do meio tem o negócio dele também. Então a gente veio de um ambiente familiar que todo mundo corre atrás do dinheiro. A gente não trabalha para Uhum. ganhar o dinheiro, como CLT, na verdade, né? E até antes da faculdade, e na faculdade eu trabalhei na feira. Uhum. Eu parei de trabalhar na feira com 26 para 27 anos. Tem 3 Foi. anos praticamente. Porque enquanto eu estava na feira, eu estava financiando o sonho de ser advogado. A faculdade eu paguei com o dinheiro Uhum. da feira. O escritório eu montei com o dinheiro da feira. Maravilha. A gente vai entrar também um pouquinho nesse assunto, por quê? Porque é interessante que muita gente acha que eu quero ficar rico, vai ser investindo, vai ser apostando, Sim. vai ser de maneira que fácil, e não é, gente. Então, você vai sempre se abdicar, né? Ou seja, você vai, às vezes, sacrificar lá, vai estar ralando, Sim. pegando caixa, carrega, porque trabalhar na feira é isso, né? Porque quem não sabe, é isso. Você tem que pegar Sim. caixa, Doído, você... é doído. Você vai no Ceasa 4 horas da manhã, não sei A gente qual acordava horário era Duas, que é. 3 da manhã. 2h30 da Gente, manhã 2h30 da manhã. pra estar 3h30 no Ceasa pra estar 5 Comprar horas na carga. feira. Exato. E E aí? aí chegou uma época da minha vida que eu falei, cara, eu tenho que decidir aqui. O que que eu vou fazer? Porque eu Uhum. tava estudando para concurso, tava ainda advogando, porque eu tinha alguns processos em andamento e tava na Uhum. feira. Aí eu trabalhava na feira sexta, sábado e domingo. Aí na segunda eu tava morto. Aí eu descansava na segunda.
Aí começava terça, quarta e quinta, aí ficava esses 3 dias. Aí de manhã, que eu tava com mais gás, eu estudava para concurso até meio-dia e de tarde eu advogava até a noite. Então eu falei, cara, não tem como. Então era 3 profissões. Por quê? Porque estudar Cara, é É uma- para cansativo. concurso. Eu já estudei para concurso É também. cansativo. Então é uma maratona Exatamente. ali. Você tá. Exatamente. Então, você tinha três 3 empregos. empregos. Sim, Sim. exatamente. Aí eu Caramba. falei, cara, não tem como. Aí eu falei, ó, aí veio a pandemia, aquilo tudo, eu falei, abdiquei do concurso Uhum. público, não quero mais isso aqui. E aí eu fiquei na feira e no e na advocacia. Uhum. Aí eu falei, cara, ainda não dá. Ainda não dá, porque a feira sugava muito. Aí eu comecei, e assim, como eu trabalhava só sexta, sábado e domingo, também não ganhava bem. Ganhava, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. É muito? Depende do Relativamente. que a gente tá Uhum. falando. E eu falei, cara, eu me formei, ralei pra caramba, passei na prova da ordem, porque tem gente que consegue e eu não consigo. E é muito difícil. E aí tem aquela frase que a galera fala, né? Queimem os barcos. O que é isso? Eu cheguei na ilha, taquei fogo no barco e afundei ele. Não tem plano B. Não Não tem. tem pra onde O voltar. plano B é fazer o plano A Plano dar A, certo. Exatamente. E aí foi quando eu falei, pai, meu pai tinha me dado os lugares na feira, ele comprou, aí eu vendia fruta. Falei, cara, pega o lugar, dá pro meu irmão, ou aluga, ou vende, eu não vou mais. Esse ano é o último ano que eu tô na feira. E é aquele negócio dos pais, né, às vezes querendo te proteger, acaba te atrapalhando. Porque ele falou, Léo, não vou vender, vai ficar lá. Se não der certo, tu volta. Falei, cara, não vai ter essa possibilidade. Pode vender. Porque se você ficar com aquele sentimento, não, se der errado aqui, aí tu não faz o teu máximo. Não dá, Uhum. não dá. Eu falei, É cara, não verdade. vou voltar. Aí o que que eu fiz? Eu trabalhei um ano inteiro, aí parei de sair, parei de gastar, entre aspas, à toa e tal, eu guardei um Uhum. dinheiro. Aí chegou no final do ano, eu tinha R$ 20.000 guardado. Aí esses 20.000 foi quando eu comecei a comprar as mentorias, que eu pesquisei o que que dava pra fazer, por onde que eu ia começar. Aí peguei, investi em mentoria de tráfego pago, eu que fazia o meu tráfego quando eu comecei, Uhum. eu aprendi a fazer, eu falei, cara, por aqui. Trabalhei um ano inteiro, juntei esses R$ 20.000, eu falei, cara, vende o lugar, aluga, eu não vou voltar. E foi quando tudo começou a dar certo. Que aí eu comecei a colocar em prática tráfego pago, os vídeos do orgânico, fiz curso de marketing e vendas, negociação. Eu falei, cara, Uhum. é aqui. Aí começou a entrar dinheiro, começou a fechar cliente, começou a sair acordo, comecei a cobrar a entrada. Aí o primeiro mês 5, daqui a pouco 10, 15. Quando eu vi, eu tava fazendo R$ 30.000 do meu quarto. E eu falei, cara, tô rico. Eu ganhava 30 3 mil mil na feira. também. Acertei. Ganhava 3.000 na feira. Eu tô fazendo 30 milionário. Uhum. Mas não é bem assim. Não, tem Exatamente. mais. Aí você vem, aí tem, É. tem despesa, aí você É. começa a entregar. Eu não conseguia mais fechar Uhum. contrato, porque eu não tava conseguindo entregar. E aí eu acabei estabilizando aquilo. Uhum. Foi quando eu comecei a treinar o Lucas. Falei, cara, você senta aqui, vou te explicar. Ensinei ele a analisar contrato, fazer Isso sem fazer petição. faculdade. Eu não tinha Teve uma nem começado. mentoria especializada Senta, dentro do vem cá, quarto. Lucas, senta aqui que você vai ser meu estagiário. Exato. Ensinei ele a atender cliente, pedir documento, enfim, tudo que eu fazia eu Uhum. ensinei ele a fazer. Eu falei, cara, tá na hora da gente montar uma equipe. E aí foi quando eu fui pro escritório que a gente tá hoje. Aí quando a gente entrou pro escritório, só tinha eu e ele, eu contratei 2 estagiários. Uma tá com a gente até hoje, desde quando eu abri o escritório, tá para se formar agora. E, cara, de lá pra cá a história. Hoje, graças a Deus, deu tudo certo lá. Nós estamos com 23 pessoas lá no escritório. E a gente tá mês a mês batendo recorde de faturamento. Isso é ótimo. Né? E Isso é assim, ótimo. tudo veio da feira. Se eu não tivesse tido aquela atitude, não, pai, queima os barcos aí. Vende o lugar, não quero. Pode ver que eu não vou precisar voltar. De Vou repente, se fazer eu dar falo, certo. se teve mês, por exemplo, que às vezes eu fechava 20 contratos, 30 contratos, eu tava cobrando no êxito, às vezes, não entrava nada. Entrava, sei lá, um acordo de R$ 1.000, aí eu cobrava 30% de R$ 300 que eu fiz naquele mês. Eu sei exatamente que é isso, porque eu vivi isso aí muitos anos da minha advocacia. E aí você vê, aí tu faz audiência, e faz petição, e faz atendimento, e faz réplica, e faz audiência de conciliação, e vai e volta. E a gasolina, é almoço na rua. Aí quando acaba o mês, R$ 500 na conta. Aí se eu Nesse tivesse... nível. Que ganha, gosta pra... E aí se eu tivesse desistido nesse Aham. momento, eu de repente nem estaria aqui hoje. Mas graças a Deus Verdade. deu tudo certo. Verdade. Teve uma vez que eu sempre atendi muitos idosos, né? E eu só trabalhava com indicação. E aí eu lembro que eu fui numa mentoria lá em São Paulo, até do professor Cristiano, advogado da 10X. Eu E- fiz a mentoria dele de tráfego pago.
Então, foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse tema, e foi em 2019. Eu lembro que eu fui nessa imersão dele, aí aquele networking com os advogados, eu sim. fui falando assim, não, eu só trabalho com indicação. Eu não trabalho... E me expor na internet, não Nem existe, pensar. nem pensar, não existia isso de jeito nenhum. E aí, porque assim, meu pai era funcionário público, meu pai era policial militar aqui no Rio, então ele tinha aquilo de... Sim, todo desconhecido é seu inimigo. exato. Eu cresci nesse ambiente, então você não pode se expor, você não pode estar aqui na rede social, você não pode mostrar cara, você não pode nada. Você pode nem falar qual é o seu nome completo, sabe? E aí, eu só trabalhava com indicação. Só que quem trabalha só com indicação é escritório boutique, que chama. E lá em São Paulo, uma advogada falou assim: Ah, o seu escritório é boutique. Eu falei: Não. Porque assim, escritório boutique é coisa de rico, né? Sim. Aí eu falei: Não, não é não. Ela falou assim: É sim, porque você só trabalha com indicação. Naquele momento, caiu minha ficha. Eu falei: Caramba, não é? Escritório boutique, mas eu só conheço pobre. Eu não conheço rico. Então, ou seja, não tinha recurso nenhum. E aí eu falei, cara, olha que louco que eu tô fazendo. E aí foi ali, 2019, 2020 começou a pandemia também, mesma história sua. Sim, Aí sim. comecei a fazer live de casa. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Além de ficar doida em casa, todo Sim. mundo ficou meio assim, né? E aí eu comecei a fazer live e tal. E comecei a me posicionar. E aí o que também fez total diferença, né? E aí realmente, quando a gente começa a se posicionar na internet, começa a procura é maior, você começa a se posicionar, como você tem muita gente procurando, você começa a aumentar o seu ticket, né? Os seus Sim. honorários ali já começam a aumentar, porque Naturalmente. porque não sou eu, não é o cliente que me escolhe, sou eu que escolho quem vai Sim. ser o cliente. Isso. E aí as coisas começaram a mudar e tá muito Graças bom a Deus hoje. tá dando certo. Tá dando certo, Bola. tá muito bom. Mas, gente, eu sei que a gente tá contando um pouquinho aqui da nossa história, mas eu já vou sim falar como é que vocês vão sair da dívida. Calma. Calma, a gente Temos tem tempo, tempo, a gente temos tem tempo. tempo, a gente tem tempo. E aí, lógico que eu trouxe eles aqui, porque eles também tiram consumidores das dívidas, né? E é aí que a gente vai começar a perguntar. Mas eu gosto sempre de perguntar uma coisa antes. Vocês já ficaram devendo? Seu nome já foi parar no SPC, Léo? Eu tava com o nome sujo até 2 anos atrás. Eu tava Lucas, e o advogando. Lucas não passou Sou por novo, isso. Eu sou novo. Ainda O não, Lucas né? ainda não. Ainda não, O mas Lucas não. Ainda não. Lucas, ele não nasceu negativado como a gente nasceu negativado. O Lucas já não. Mas seu nome já teve no SPC do Serasa. Sim, e o meu foi por conta do FIES na época, né? Porque eu tinha bolsa no FIES, tinha ganhado a bolsa de 50%. E aí, na época do FIES, a gente pagava um valor, não lembro qual era agora, de 3 em 3 meses, que era relativo a uns juros lá. Uhum. E aí eu fui pagando de 3 em 3 meses. Aí depois que a gente terminar a faculdade, a gente tinha uma carência de 1 ano e meio para começar a pagar, para a gente se inserir ali no Uhum. trabalho, enfim. E aí depois que passou essa carência, eu comecei a pagar. Sendo que o valor que me foi passado na época pelo banco era algo em torno de R$ 450, que seria a minha mensalidade. Eu falei, cara, beleza, dá para pagar. E aí eu comecei a pagar com dinheiro da feira, porque eu não estava divulgando ainda. Uhum. E aí todo mês, 450. Quando eu fui ver meu nome negativado. Eu não lembro o que que eu fui comprar, não passou. Aí eu fui ver o banco me negativou. E aí eu fui, não, vou lá no banco para ver o que que aconteceu, que não sei o que e tal. E aí, segundo o gerente, falou que era R$ 450. Mas na época que eu entrei na faculdade, depois já tinha atualizado e estava em torno de R$ 700 a mensalidade de cada uma. Ou Caramba. seja, 350 a mais. Então você 250. depositava na conta, já achando que estava debitando. Exatamente. e Aí, já- quer dizer, a conta comia aquele dinheiro todo e o que faltava estava ficando negativo. Aí, quando eu me dei conta que eu fui lá ver, porque assim, eu não tava precisando tirar nada no meu nome. Quando eu precisei, tipo assim, já tinha 1 ano mais ou menos. Aí, quando eu fui ver, tava quase 7 mil negativo na conta. Caramba. Aí o gerente, ó, pra gente renegociar isso aqui, você vai ter que depositar os 7 mil pra sair do negativo e pagar não E sei aí? mais quanto pra começar a pagar. Eu falei, o que eu já paguei? Não, o que você pagou ficou só de juros. Era só o juros. É metade dos juros ainda. É. Não era nem os juros Pois completos. é, eu falei, então vou fazer o seguinte, eu não vou pagar e vocês se viram aí com a dívida, que eu não tenho como pagar isso. E E aí aí? foi que ficou rolando, Uhum. depois eu fiz o acordo que tem. Que Agora é o já- que a gente faz hoje lá no escritório. Pronto, a gente vai Né? O que a entrar aí gente nas faz hoje lá no escritório. estratégias. Exato. Porque se você for no papo do gerente, cair no papo do gerente e... Ah, não, tudo bem, deixa eu assinar aqui a confissão de dívida. Quanto você quitou? Conseguiu desconto?
Maior do que Pois. aquele que o gerente inicialmente... Com Se eu certeza. não me É? engano, foi quase 95% de desconto. É muita coisa. Tá vendo, gente? Então, é possível sim, porque banco faz acordo. A gente vai falar disso aqui. Então, Lucas, o nome dele já nasceu limpo, mas Léo, o meu pouco nome, de sorte. eu também já tive no SPC do Serasa diversos momentos da minha vida, né? Acontece, né? Acontece. E assim, quando eu abri o meu escritório sozinha, isso lá em 2013, aí sem sociedade, sem parceria, eu sozinha, além de sujar meu nome, eu sujei da minha mãe também. Ah, acontece. Mas o primeiro que eu limpei foi o dela. Então, compromisso. Então, eu fui lá, limpei o nome dela. E depois ela ficava assim, limpa o seu nome. E eu falei assim, não, deixa aqui. Deixa daqui a Deixa pouco resolve. aqui. Porque esse valor da dívida, eles não vão... Já militava no bancário, então eu já sabia que esse valor de dívida, eles não vão me processar, não vão executar. Sim. E quando passar 5 anos, eu vou conseguir fazer um acordo bem baixinho. Fiz um acordo bem baixinho, quitei a dívida, assim, por um valor realmente, assim, como se fosse 5% do valor inicial da dívida. E depois ainda fiz um processo com a tese do registrato, porque depois eu fui Foi ver que... negativado lá internamente. Exatamente, que eu fiquei negativada internamente. E aí eu pensando assim, aqui em Nova Iguaçu, né, juizado, eu pensando, cara, como é que eu vou ensinar para esse juiz aqui sobre registrar? Ninguém nem falava disso, nem advogado. Antes da pandemia isso, cara, como é que eu vou fazer isso? Falei, vou explicar, vou colocar caixa alta, assim. Sim. Eu sempre faço petição como se eu estivesse explicando para criança, né? Simples, tem que ser simples. Expliquei tudo, fiz aquela petição linda, maravilhosa. Aí o banco foi lá e me ofereceu R$2.000 para fazer acordo. Fazer o acordo. Aí eu, Mais a opa, limpeza. 2.000 e vai limpar. Exatamente. Maravilha. Aí eu, Agora. lógico, vou ficar na mão do juiz. É o que eu falo para todo mundo. Agora. Entre sentença e acordo, Acordo. acordo. E você, Lucas, sentença ou acordo? Pro direito bancário, com relação aos endividados, a gente vai falar um pouco mais à frente, o acordo é o melhor. A melhor saída. Acordo. A melhor saída. Então, deixa eu ver aqui para ver se eu não vou pular aqui, porque vocês sabem que eu adoro ficar falando. E quando vejo, eu vou pulando aqui os assuntos. Mas a gente vai entrar na questão do acordo. Inicialmente, as pessoas elas se endividam mais por conta de não ter educação financeira e tudo mais. Vocês atendem aí Brasil todo também, Sim. né? Quais são os erros mais comuns, vamos lá, não erros, né? Mas vamos falar assim, quais são os hábitos dos clientes endividados? O que você pode falar assim? Todo endividado faz isso aqui. É comum do endividado fazer. Você tem alguma coisa que vem aí na memória? Tem, com certeza tem. Né? O principal erro de todo mundo que se endivida, né, é a falta da própria educação financeira. Não tem. E aí, quando aquela pessoa que está começando a se endividar com o cartão de crédito, né, tem uma fatura, utiliza o cartão, utiliza a fatura num mês, chega o próximo mês, já não tem dinheiro para pagar aquela fatura, ele comete o erro que a maioria dos endividados cometem, que é utilizar um outro crédito para cobrir aquele crédito. Ou achar que a melhor saída para aquele cartão, aquela fatura, é a renegociação. É acreditar que você renegociar com o banco, ainda mais quando você não tem certeza se você vai conseguir pagar aquela dívida ali que tu está renegociando, é a melhor saída, e não é. Não, um erro que a pessoa que está começando a se endividar comete é achar que pegar um outro crédito ou renegociar a dívida, criar uma nova dívida vai te livrar daquela dívida inicial ali. E quais produtos bancários vocês acham assim, vamos lá, me dê dois produtos bancários que você fala assim, cara, isso aqui é o que endivida todo mundo. Principal. Cartão de crédito. Cartão de Normal. crédito Cartão de Cartão de crédito. crédito, os dois vilões são cartão de crédito e cheque especial. Cheque. e cheque especial. Limite de conta. Eu acho que é porque é uma ilusão, né? O consumidor, ele acha assim, opa, 15 mil de crédito? Hoje Não, tem é- só Eu tenho A galera ganha exatamente. 5 mil e tem 5 mil de crédito, eles têm 10 mil na mão. Tem Exatamente. 10 mil. E hoje as maiores taxas de juros são esses dois. Cartão de crédito e cheque especial. As taxas são exorbitantes. E acaba que a galera usa o cartão hoje. Não consegue pagar, faz o quê? Paga o mínimo. Sendo que pagar o mínimo do cartão é uma ilusão. Você está jogando dinheiro fora. Por quê? Vamos supor, sua fatura é R$1.000. E aí você paga o mínimo, vamos, sei lá, é 100. Na próxima fatura vai vir mais 1.000. Você não vai ser mais 1.000, vai ser 1.000 mais os 900 que sobrou dessa. Já vai para 1.900. Aí você paga o mínimo. Sei lá, mas vamos arredondar, R$200.
sobra 1.700. Na outra já tá quase 3. Além dos juros. Não, eu vejo muito que o consumidor ele não entende como é que funciona cartão de crédito. Não entende. Então, assim, eu já atendi uma vez uma cliente, isso presencialmente, na época que atendia presencialmente, e agora tudo online praticamente. Ela chegou e falou assim: olha só, o banco tá me cobrando aqui errado, tá? Porque eu fiz o parcelamento da fatura e tá vendo o valor muito maior do que aquele parcelamento que eu fiz. Eu falei: então, olha só, tem parcelamento da fatura e tem parcelamento do débito. Cancelou o cartão, você parcelou o débito. Agora, parcelar a fatura, você parcelou aquela fatura daquele mês. Exato. Então, aquele mês era 1.000, o exemplo que você deu, 1.000. Eu parcelei em 10 de 100. No outro mês, você tem as parcelas vincentas das compras. Então, no outro mês ia vir a fatura total. Mas o restante... Exatamente. Só que, pra você ver, a ignorância também. Porque, Sim, às vezes, a sim. pessoa ela não entende como é que funciona o produto cartão de crédito. E aí, eu fui explicar pra ela como é que funcionava. E, às vezes, até mesmo a pessoa tem dificuldade de explicar, dependendo do grau de instrução. Ela não entendeu o que aconteceu. Aí, você tem que explicar com bastante calma. Falar, olha só, não é assim, você não parcelou a Exato. dívida toda. Não, porque quando eu falei com o atendente, eu falei assim, então, vamos lá. Se a gente pedir a gravação, provavelmente ele vai estar falando que foi o parcelamento. E até porque, normalmente, na fatura do cartão vem escrito: parcela essa fatura. E já está lá, o parcelamento da fatura. E aí, ou seja, aquela bola de neve. Sim. Então, tem gente que acaba realmente metendo os pés pelas mãos. E Exato. eu também, eu coloco também esses dois produtos como assim, os principais. E eu lido muito com o endividado, o servidor público. Sim. Na minha cabeça, não faz sentido. Não faz sentido. Se hoje eu passasse num concurso, eu nunca iria fazer um consignado. Consignado. Nunca. Empréstimo consignado, assim, sabe? É o vilão. De jeito nenhum. A não ser que fale assim, O ah, dinheiro nem sequestrou chega alguém na da minha sua mão, família. eles já vão lá e pegam. Porque o consignado, você não existe a possibilidade de você falar assim, pô, esse mês tá apertado, eu vou jogar esse consignado pra... É, Não, não tem não como. tem, a fonte pagadora já tirou. Sim. Então, tipo, eu acho extremamente arriscado. Ah, mas os juros são os menores do mercado. São, ok, mas eu não faria. E outro ponto também, exemplo, vou dar o exemplo aqui do Rio, né? Rio de Janeiro é Bradesco, né? Sim. Funcionário público do estado do Rio recebe pelo Bradesco. Eu nunca teria a minha conta onde eu iria fazer movimentação de cartão de crédito, cheque especial, no mesmo servidor. banco que é o banco Débito pagador. automático Exato. vem, ó. De jeito nenhum. Então, assim, isso já é pensando na, digamos, blindagem do teu patrimônio. Exato. Dani, você quer dizer que você iria ser inadimplente? Não, eu tô falando que eventualidades da Sim, vida acontecem pode para todo acontecer. mundo. Então, Sim. exemplo, se um parente seu tá doente, aí você vai falar assim, entre pagar o consignado ou pagar suas dívidas com o banco e o fazer o remédio quê? do seu parente. Aí você vai falar assim, não, que eu tenho compromisso com o banco. Exatamente. Claro que não, duvido, Muita ninguém faz gente. isso. Muita gente comete esse Exatamente. erro de receber no banco, criar uma dívida onde é o banco recebedor do salário. Eu fico desesperada, eu falo, gente. Não faz E o que eu sentido. vejo muito também na prática além de ter todas essas armadilhas, né, é a desinformação do cliente. Porque o que eu falo muito lá nas redes sociais é o seguinte, eu tô até para mandar fazer uma camisa com isso lá pro escritório. O gerente não é seu amigo. Não é. Cara, não tem como, o gerente não é. Você tá devendo, sei lá, 10 mil. Você acha mesmo que ele vai fazer um acordo para você pagar 5 a metade? Quando ele renegocia, ele ganha comissão em cima daquilo. Uhum. Né? E aí, às vezes, você tá sofrendo pressão psicológica, porque o banco faz. Aí ele tá te ameaçando, falando que... Já vi banco, cliente mandou para mim, o banco falando que a pessoa vai ser presa, falando que vai tomar imóvel, que vai cancelar CPF. Então, isso tudo tá coagindo a pessoa a renegociar. E o que eu falo muito lá é o seguinte, além do banco dobrar e triplicar sua dívida, ele tá atrás de criar o quê? Um título executivo extrajudicial. Porque ele sabe que o devedor, ele é reincidente. Uhum. Então, você está devendo 10, o cliente está devendo 10. Aí renegociou, foi para 20. Ele já fez o contrato. Ou seja, já se torna um título executável. De 20, daqui a pouco ele não paga, mais uma renegociação. Daqui a pouco 10 mil virou 100. E aí o que vai acontecer? Processo de execução. Aí vai vir, bloqueia a conta. É o que mais chega lá. Então, lá nas redes sociais eu falo muito disso. Galera, não renegocia. Você tá com seu nome sujo, entre aspas, é melhor do que você tá, muitas vezes, com ele limpo. Porque a renegociação é uma ilusão. É igual a academia. O pessoal fala, eu tenho que treinar porque eu quero ganhar músculo, eu quero emagrecer, eu tenho que treinar. Aí, na cabeça dela, ela vai lá e paga a mensalidade. Sei lá, R$200, pagou a academia. Ela foi 2 vezes.
mas tá pago. Ou seja, no subconsciente dela, ela tá fazendo a parte dela. Mesma coisa é a Exatamente. renegociação. Ela vai lá, renegocia, ó, você tá devendo aqui 10 mil, vai renegociar em 48 vezes de, sei lá, vai para 30. Mas a primeira parcela é R$100 daqui 3 meses. Mas agora você tá devendo 30. Na cabeça dela, Exatamente. nossa, agora eu tô com Alívio meu nome momentâneo. limpo, tô tranquilo. Mas quando chegar, ela vai atrasar de novo. Porque se ela não conseguiu Exato. pagar 10, ela não vai conseguir pagar 30. Exatamente. Eu falo que nome sujo não é um nome sujo. Na verdade, seu nome ele vai ficar protegido durante um período de tempo para que você temporariamente. não aumente a sua dívida. Se Porque reorganizar. às vezes tem cliente meu que fala assim, mas o nome vai limpar. Eu falo assim, por que você quer o nome limpo? Pra Ficar fazer mais mais dívida? crédito. Pelo amor de Deus, vai querer que eu emende a petição inicial no meio do processo, você vai chegar aqui com mais... Exatamente. É isso. Não consigo entender. Aí, na verdade, se a gente fizer uma análise, a galera da antiga sempre falava, a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Exatamente. E aí, meio que o banco parece que usa isso. Gente, quando a sua avó falava que a única coisa que a gente leva dessa vida, a única coisa que a gente tem é o nosso nome, é nosso caráter que ela tá falando. Porque a sua avó não tinha SPC e Serasa Não nem tinha, Score na sim. época dela. Esse celular. Muitas das vezes ela nem se Exatamente. ligava nisso, né? Não tinha SPC e Serasa, não tinha Score. Sim. Sério mesmo, sua avó tinha, meu score tá 900. Não tinha, gente. Quando ela falava isso, é questão de você Questão honrar de caráter. seu compromisso, ter caráter, Palavra. ter palavra. Exatamente. Não é. Aí o banco parece que usa isso, né? E fala assim: ó, Sim. seu nome vai ficar sujo. Você, meu Deus, o nome sujo. E aí seu subconsciente, ó. O nome não pode ficar sujo, hein? Assina aquela confissão de dívida lá, Sim. sua dívida de 10 mil vai virar 50 mil, assim, do dia pra noite. E aí acaba errando, né? Mas enfim, não é perfeito. E pra quem Exato. acreditou no gerente, Léo, vamos lá. A pessoa acreditou no gerente, tá aqui assistindo a gente agora o podcast, fala assim, e já era. Realmente Renegociei. Cai renegociei. na armadilha. O que eu faço agora? Tem saída pra Não, com esse certeza. O consumidor? Lucas, que é o expert lá, que faz atendimento da galera, né? A pessoa renegociou. Qual o primeiro passo lá pra gente Tem ir? saída, Lucas? Tem saída. Por que ela renegociou? Porque ela não quer ficar com o nome sujo. Essa é sempre um motivo para renegociação. Não quero ficar com o meu nome sujo, então vou Uhum. renegociar a minha dívida. Só que, se você parar para perceber, a renegociação que você está fazendo para não sujar o seu nome, você só está alongando, adiando o seu nome ficar sujo. A inadimplência. Porque você vai ficar inadimplente. de Vai qualquer ficar. forma. Se você não está conseguindo pagar a tua dívida agora, e aí você renegocia, achando que vai pagar depois, tem a questão do alívio momentâneo, tem a questão de você ficar com o seu nome limpo, tem a questão que você quer ter mais crédito, e tem a questão que você quer ficar em dia. Só que vai chegar lá na frente, você vai se embolar de novo, você estava com o nome sujo por 10 mil, agora você está com o nome sujo por 30 mil. E criou agora-se um título executivo. E aí você abriu uma brecha, né, para o banco te processar com uma maior facilidade. Solução? Tem. E é muito delicado a gente conseguir falar disso aqui, por quê? Qual que é a solução para quem renegociou uma dívida e tá vendo que já não vai mais conseguir pagar? Se você não já estava conseguindo pagar e você não vai conseguir pagar agora, joga a toalha, Uhum. larga de mão, né? As pessoas nas redes sociais, tem muita gente que fala que a gente tá Ensinando a ficar inadimplente, né? não paga o banco, dá golpe, pega o crédito e dá calote. Não, não é isso. Uhum. O banco, ele já quer mesmo que você se lasque, né? Ele não vai te dar educação financeira, ele não vai te ensinar, não vai te mostrar ali com clareza o que você tá fazendo. Então, se você já não tá mais conseguindo pagar, larga de mão. Essa é a melhor Uhum. coisa que você vai fazer. E aí, logicamente, existem todas as outras estratégias pra gente conseguir, que a gente já vai falar daqui a pouco, outras várias estratégias para conseguir sair dessa renegociação e evitar o pior. Evitar que essa dívida cresça mais e lá na frente você venha ser Uhum. executado pelo banco. Eu também, sou muito da tese também do ficar inadimplente. Mas com estratégia, Sim, lógico, né? com toda Ficar certeza. inadimplente com estratégia, porque a gente já sabe o que pode acontecer. E eu também sempre sou muito transparente com meus clientes. Sim. Ó, você vai ficar inadimplente, mas você vai correr risco disso, disso, disso. E a gente vai Exato. fazer isso, isso e isso. Então sempre tem uma estratégia. Mas, assim, eu não tenho os mesmos seguidores que vocês. Eu tenho só 60 mil seguidores no Ah, mas é Instagram, exatamente. mais 60 mil ali no TikTok. Mas já vem uns haterzinhos, Sim, né? Já já. dá pra chamar os... Normal. Já normal ter o hater. E os haters sempre falam assim, tá Famosa. ensinando a dar É o golpe. que mais tem. Dá calote. Tá ensinando a dar calote, porque contratou tem que pagar.
Eu falei, ué, gente, então se eu colocar no contrato que eu vou doar meu rim lá pro banco, aí eu tenho que dar Não, o Chega a rim. ser absurdo, né? Não Chega é a ser Tipo, é absurdo. só porque eu assinei e acabou, então não vê por que que eu assinei, né? Qual situação estava passando, né? Se realmente estava sendo ali coagido ou não. Então, N fatores a Sim. gente tem que ter cuidado nisso. Sim. E aí tem sempre um defensor de banco lá que tem Normal. certeza que se puxar o SPC Serasa, essa pessoa tá devendo. Tem sempre um A defensor do maioria. banco, nossa. E até em audiência também. Já fiz audiência que eu já me estressei com o advogado de banco que parecia que era o dono do banco. Sim. Parecia, Exatamente. e, Uma forma- nossa, veio assim pra cima, sabe, assim, cresceu, e aí, ainda bem que a juíza foi muito boa, assim, e deu uma sentença procedente, mas era uma cliente minha, idosa, que ela não usava mais o cartão, tipo assim, daqueles idosos assim, ai, vou usar o cartão só pra isso aqui. Aí tira da gaveta, pega o cartão, vai lá na loja, comprou, paga tudo direitinho, terminou de pagar, de usar o cartão que seja, volta pra gaveta, não fica que nem a gente que é só aproximação, ó, Sim. toma aqui, já Não. vai, quando vê, nossa fatura tá imensa. Sim. Não, toda controlada, muito honesta, muito certinha. Aí o que aconteceu com ela? Ela, quando foi usar o cartão de novo, era até um banco laranjinha feito pra você. E nesse banco, o que acontecia? Se você ficar uns 6 meses, eu acho, sem utilizar o cartão, ele cancela, Tô ali. meio que bloqueia aquele Uhum. cartão. E aí, quando ela foi usar novamente, acabou passando pelo constrangimento de não. E isso Sim. para idoso, gente. O cartão Ah. não passar, você não tem noção que isso pesa muito. Não é que nem a gente. Aí não foi? Ah, peraí, vai que nem sou do cartão aqui. Sim. Acabou. Passa 50 centavos aqui no meu Nubank. A gente faz Dá um isso. jeito, A gente dá um jeito, não tem problema nenhum. Peraí, mãe, faz o Pix Sim, aqui. A gente liga dá um pra jeito. alguém. Só que pro idoso não É mais e era o único complicado. cartão dela. Então isso mexeu muito com ela em essa equação. Eles colocaram o áudio. Nossa, foi a primeira vez que eu vejo o banco levando o áudio em audiência. Eu sempre processei banco, mas quando foi, eu falei assim, não acredito. Vamos ver o que a gente vai ouvir. E aí o áudio era dela ligando para reclamar que ela passou pelo constrangimento. A atendente do banco pegou e falou assim: não, mas a senhora está mais de 6 meses sem usar o cartão? Ela falou: ah, minha filha, devo estar, porque eu guardo, eu não fico usando e tal. Pronto, eles pegaram esse trecho e falou assim: não, olha só, ela sabia, ela tinha consciência. Eu falei: não, mas isso foi depois que o fato aconteceu. Enfim, aí começou o advogado querer também bater boca lá e eu achei totalmente desnecessário. Tirado do contexto, né? Sim. Totalmente. Aí ele falou, eu fui, peguei e falei assim, na verdade, falei assim, olha, mas ela não foi comunicada. Aí até falei assim, poxa, esse banco, ele poderia. Eu até falei assim, esse banco tinha acabado de ser incorporado com outro banco aqui, e ele virou um dos segundo maiores acho, da América Latina e tal, um banco bem grande. E aí eu falei assim, mas esse banco aqui poderia pelo menos enviar uma cartinha informando, ligação já avisando resolvia. e tal. Aí ele falou assim, mas se fizer isso para todo mundo, eu falei assim, mas você vai falar que não tem dinheiro? Você já viu o balanço desse banco? Quanto que é? Todo Forte ano bate aí. recorde de faturamento, né? Eu falei, não tem como. Aí começou, eu falei, não, então tá bom. Vamos esperar a sentença, sem problema não, o juiz é que decide. E decidiu bem. A cliente ficou satisfeita. 30 dias de antecedência tem que ser avisado. Justamente. Então, assim, bom, ou uma caixinha que seja, uma Sim. ligação pra ela. avisar. Então, aí, ou Ainda seja... mais idoso, cara, que assim, o pessoal idoso, às vezes, tem remédio, tem fralda, sei Sim, lá, tem sim. N fatores. E o cartão de crédito, às vezes, salva a galera, Uhum. né? E aí, o pessoal fica na mão, não tem o aviso prévio, que pela circular lá do Banco Central tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. E o banco ainda é safado. Quando eles avisam, eles colocam lá, eu já vi, na última folha da fatura, Arial número 2, lá no finalzinho. Já peguei processo assim, Cara, é um absurdo aquilo. que colocou lá, o limite de crédito será reduzido, É. ou será, Poderá ser Alterado, sim. será alterado e tal. Mas, pô, nem eu tava conseguindo Não tem enxergar como, aquilo. Ninguém Não enxerga. tem como. Imagina o idoso. Exatamente. Aí o banco já faz isso de maneira realmente, tipo assim. O banco, lógico, o banco ele pode, a qualquer momento, fazer uma nova análise de Sim. crédito. Mas desde que te comunique previamente. Então imagina até, você tá lá com o teu. Usando o seu cheque especial. E precisa usar o cheque especial. Hoje, vamos colocar, 70% das famílias endividadas, Sim. todo mundo usa cheque especial, Usa. gente. Todo mundo usa. Teve um caso lá no escritório, a gente trabalha com esses casos de redução também, né? Tinha um cliente que ele já
era cliente nosso do escritório, que ele tava com o carro dele em busca e apreensão. E ele era Uber. O motor do carro bateu. E aí aquilo, o cara Uber, do nada, o motor bate é no mínimo 5 mil pra fazer. Ele não tinha grana, foi pegar o cartão. O limite dele era alto. Cadê o limite? Ele não sabia, não foi avisado. Como é que faz o motor do carro? Não tem como. Então, o aviso prévio serve para isso, para a pessoa se organizar. Porque se o banco vendeu um limite de 10 mil e não tem os 10 mil porque foi reduzido, a pessoa está contando com aquilo ali. Exatamente. E aí, quer dizer, não conseguiu fazer o motor do carro, a gente entrou com o processo. E assim, eu vejo que os bancos, eles continuam cometendo irregularidades por conta do judiciário. Porque se acontece isso e vem uma sentença ali de 30 mil de dano moral, não vai acontecer. Ia pesar no bolso do banco. Aí tu vem uma sentença ali, R$ 1.000. Vem a sentença ali, R$ 2.000. Não manda voltar muitas vezes o limite. Ah, porque isso daí é discricionariedade, porque o banco é instituição privada, que não sei o quê e tal, tal, tal. Pro banco é vantagem fazer isso. Quando coloca na matemática, dá prejuízo, tem mais pessoas que não processam do que processam. E aí, quando processa, a indenização ainda é irrisória. Então, vou falar o que aconteceu. Eu tava fazendo uma live. Toda sexta-feira no meu Instagram tem live 18 horas. E aí, tinha uma advogada na live lá, comentando os comentários lá. Ela falou o seguinte, que o juiz falou pra ela, olha isso, o magistrado falou pra ela, foi despachar. E o magistrado falou pra ela assim, eu entendo que sua cliente precisa de tutela pra limitar descontos. Só que eu não vou dar. Porque eu tenho medo de eu ter uma retaliação pelo banco. E eu tenho certeza que o banco vai reduzir meu limite de crédito. Olha o absurdo. Cadê a parcialidade? Aí eu falei assim, ué, mas então ele tem que se declarar suspeito para falar, olha, eu não posso julgar com relação ao banco porque eu me sinto coagido, algo nesse sentido. O que não faz sentido nenhum. Exatamente. E aí ela tava querendo ali, perguntando na live qual era a saída. Daí eu falei assim, você tem isso por escrito? Não tem. Ah, ele falou e tal. Só que isso caiu minha ficha depois. Aí, tá bom, continua a live, mas depois eu fiquei pensando assim, oi? Se um magistrado pensa isso... Imagina o restante. Exatamente. Aí eu falei, caramba. Todo mundo utiliza banco, né? Exatamente. Eles têm muito crédito. Banco, ele às vezes não. Se você jogar, igual a galera fala, dá um Google aí. Banco financiando festa de tribunal, de magistrado, de não sei o quê. E quem julga as causas? Exatamente. Né? São eles. Exatamente. Aí, o que acontece? Os bancos começam a falar que quem milita contra banco é a advocacia predatória. Agora esse é o nome. Virou moda, né? Virou moda, agora é advocacia predatória. E aí também, se você se posiciona na rede social e tem muito cliente, você também tem que explicar por que você tem muito cliente. Sim. E Isso aí... acontece direto comigo. Não, e você principalmente, porque eu fico assim, meu Deus, se fosse o Léo, não estaria nem dormindo. Como é que pode, né? Cara? O que aconteceu uma vez foi de uma cliente ter que fazer um termo, né, próprio punho, falando como é que me conheceu e tal, mas o juiz também... Teve um juiz que oficiou OAB, eu até coloquei, acho que no grupo lá que a gente participa, o juiz oficiou OAB para verificar o meu TikTok. Porque eu trago muito cliente lá no TikTok. Uma desses clientes, que foi pra audiência, eu paguei o preposto, foi com ela, e chegou na audiência e o juiz perguntou como é que ela tinha me conhecido. Ela falou que foi através do TikTok. Colocando a ata, eu vi isso, acabou a achei um audiência, absurdo. ofício pra OAB, para verificar a captação de clientela mercantilizadora do patrono da parte autora. Então, é um absurdo. Então, a advocacia é serviço. É serviço, como qualquer dentista, Sim, enfim, sim. qualquer outro. Mas aí a gente não pode fazer... Não pode vender. Não pode vender, não pode fazer propaganda. Tema delicado. Pague a anuidade da OAB Mas em dia, Sem né? reclamar, Mas não Sem pode. reclamar, você tem que pagar, mas você não pode vender. mas não pode vender. Então, se você não vende, como é que você tem Exatamente. dinheiro? Aí você tem que pagar mesmo, você tem que pagar a anuidade, não faz sentido nenhum. Uma vez eu vi um podcast até do Nelson Williams, não sei se você já viu, que tem, ele foi no podcast do Caio Carneiro. O Caio Carneiro ensina muito sobre vendas e tal. E aí, quando eles entraram nesse tema, o Nelson Williams, ele comentou assim, que é uma reserva de mercado.
E eu falei, cara, total. Ele falou assim, é uma reserva de mercado. A questão de não vou deixar a advocacia fazer propaganda ou se posicionar, digamos sim. assim, porque os grandes vão continuar grandes, né? Sim. Aqueles grandes escritórios que a gente sabe que atrasa salário de um monte de gente, né? Enfim. Vou falar aqui do Sim. Rio, tem uns bem grandes aí que atrasa salário de estagiário, salário de advogado, e tem dinheiro no caixa, tá? E não valoriza a advocacia. Esses aí, eles estão Eles certos, podem, eles sim. podem. O restante, eu e você, não. Léo de Não pode Bangu, crescer. Léo de Não Bangu não pode. pode crescer, não. Daniela de Nova Iguaçu, não Não pode, pode. não. Deixa ela lá quietinha lá no canto dela, você não pode crescer. Então, assim, hoje eu vejo a internet como, assim, um grande não vou falar que, não sei a expressão correta, mas, assim, quebrou essa barreira, Sim. né? A É um gente refúgio. Exatamente. É um A refúgio. internet hoje, ela proporciona o seguinte: quem não gosta, não gostei da Daniela, não gostei do cabelo dela, eu vou escolher o Léo. Gostei do Léo. E tá tudo bem. Antes não, antes você tinha realmente aquela reserva de Sim. mercado, só os grandes iam crescer. Hoje não, hoje você dá pro consumidor o poder de escolha. Exato. E também proporciona que escritórios consigam crescer. Então, você falou que você tem lá 23 no teu time. Sim. Hoje nós somos lá no escritório, nós somos em 10. Comigo, 10 pessoas. Olha quanto a gente está colocando, a gente está tirando aí digamos, que estava procurando emprego, que estava... Quantas famílias não estão ali dentro, né? E dependem. Exato. Então, hoje, com certeza, você tem lá advogados lá que trabalham com você, ou estagiários que falam assim, cara, eu posso contar agora com isso aqui, eu posso comprar, Exato. eu posso fazer, Se não, programar com se aquilo programar, não vou falar fazer dívida, não, Se posso fazer uma programar. parcelinha, né? Então, assim, isso que eles não Sim. pensam nisso, né? E aí a gente tem também hoje o golpe do falso advogado. A OAB, em vez de estar. O juiz nem está Resolvendo. preocupado com isso. Aí vai se preocupar com o seu TikTok. Não, e fora o código Ai. de anti-ostentação, né? Ainda tem essa. Se Então, o eu quero. advogado não pode vender, não pode ganhar Não dinheiro, pode. vai ostentar o quê? Então, olha só. Quando eu vou para os meus treinamentos aí em São Paulo e tudo mais, eu vou de avião comercial. No caso, a ostentação vai ser o quê? O jato. Nelson Williams não vai poder mais Não andar pode. com Não o jato pode. dele. Então, Entendi. Cara, é um absurdo. ou ir de avião comercial também pode ser ostentação. Você poderia ir de ônibus. Aí a gente Não vai. vai descendo o Para tudo, padrão. cara. Demais. É complicado. É fora da Não, realidade. demais. Porque, demais. assim, não é questão de ostentação, é questão seguinte: a gente consegue gerar tanto resultado para os nossos clientes que a gente é bem remunerado por isso. Em contrapartida, a gente, lógico, né? A gente quer dar o conforto para nossa família, a gente quer ter o nosso conforto também, Sim, com não faz certeza. mal nenhum. E aí, agora você não pode mostrar que você tem o conforto. Exato. Você não pode mostrar que você é bom naquilo que você faz. É todo mundo, é o que Exatamente. o Léo sempre diz, é todo mundo contra advogado. A OAB, o outro advogado, o juiz, o cliente, muitas das vezes, Uhum. Porque você só é bom se tu ganha. é pro Verdade. O cliente. advogado, ele é um, entre aspas, resolvedor de problemas. Sim. Mas tem problema que não dá pra ser resolvido. E aí você vai ter que mitigar aquele Uhum. problema. É o que eu falo pra galera quando chega lá no escritório, o processo de execução. Eu falo o seguinte, não existe defesa contra a dívida. Existe defesa contra os seus direitos. Todos os bancos trabalham errado? Não, eu nunca falei isso. Tem alguns bancos que trabalham, tem alguns bancos que não. Então, quando o cliente chega para mim com um processo de execução, que está com a conta bloqueada, a gente analisa. Dá para desbloquear sua conta, mas o processo não tem como ganhar. Exatamente. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. O que eu consigo aqui é mitigar os seus danos. Você está devendo, sei lá, 200 mil? A gente consegue estar aqui com 30. Mas tem que pagar. Não tem como eu cancelar o processo, bater lá no juiz, vamos cancelar aí que o meu Exato. cliente está sem grana. Não existe. Não existe defesa contra a dívida. Existe defesa contra irregularidades, tarifas abusivas, venda casada. Uhum. Mas não tem como. É isso que a galera precisa entender. Uhum. Que dívida se negocia. Exatamente. E é o que nós fazemos todo dia lá no escritório, seja para PJ, seja para PF. Esses Uhum. dias mesmo a gente quitou da... Não vou falar o nome da cliente. Cuidado. Uma dívida de 2.200.000 de uma PJ, a gente quitou por 300 mil. E 3 é parcelas de 100 mil reais. Como é que faz isso? Tem que ter estratégia. Uma delas é o quê? Que o Lucas acabou de falar. Não paga. Se você não está conseguindo pagar, você vai renegociar. Uhum. A dívida já, na verdade, ela pegou 900 mil.
tinha pago 300, ficou 600. Não conseguiu, renegociou, foi para 1 milhão. Nossa. Não conseguiu de novo, renegociou 1,5 milhão. Aí deu um apartamento em garantia. Hoje a dívida estava em 2.200. A gente negociou a dívida, eles entraram, o feito para você, né? Entraram com a execução, fizemos a defesa, tudo com estratégia. E acredite, não tinha nada de errado, ela que renegociou. E quando você renegocia, quanto mais parcelas você coloca no tempo, é mais juros que entra, naturalmente. Não tem como você querer parcelar em 90 vezes e pagar poucos juros. Não tem como. Eles entraram com a ação, fizemos a defesa e conseguimos chegar no denominador comum, 2 milhões e 200, reduzindo para 300 mil. Todo mundo satisfeito. Caramba, 2 milhões e 100 2 milhões e 100 de dívida. de desconto, no caso. Porque, não, era 2 milhões e 100 a dívida. Ah, sim. A gente quitou por 300, Então, ou seja, 1.900, 1.800 1 milhão e 800 mil Muito redução. de redução. de redução. Muito desconto. Um pouquinho só de redução, né? 1 Bastante milhão e coisa. 800 mil. Além de evitar muita dor de cabeça. Não, sim. Sim, não tem nem comparação. Ela trabalha com passaporte, ela precisa viajar para outro país. E essas dívidas altas, assim, geralmente o juiz aplica essas sanções, né? Suspensão de CNH, suspensão de passaporte. Exato. Geralmente quando são essas dívidas altas. E ela é empresária. Ela precisa viajar para fazer. Ela exporta coisas para fora também. Então não tinha como ela Dedicação. ficar sem isso. Né? E essa é uma das estratégias. Eu sempre bato na mesma tecla, não renegocia. Léo, renegociei. Tem saída também. Fazer ação revisional, fazer um processo administrativo dentro do Banco Central. Hoje, lá no escritório, não vou colocar 100%, mas 80% da nossa operação é administrativo. Ao meu ver, juiz não gosta da advocacia bancária. Ao meu ver, eu tô atuando todo dia lá, eu vejo que quanto mais a gente entra com a ação, mais o judiciário trava a gente. Seja com gratuidade de justiça, seja com emenda, seja com um monte de documentos que ele pede. Às vezes ele manda a gente juntar, sabe o quê? O contrato em ordem cronológica Cara, é um de absurdo. assinatura do Nem o banco contrato. entrega isso pra gente. Você vai fazer como isso aí? Teve um juiz lá do DF que perguntou na petição, diga a parte autora quantos dependentes tem na casa. Aí a gente colocou lá, inocente, né? Tem 5. Que era a conta bancária de todo mundo, cartão de crédito, mandar tirar certidão de ônus de reais para ver se tem imóvel no nome, certidão do Detran para ver se tem automóvel. Cara, qual a necessidade? Aí o juiz está advogando pro banco. Exato. Banco. Tá advogando pro banco. Exato. É um absurdo. Nossa. Absurdo. E realmente a gente vê assim cada coisa assim que você fica assim, gente, não acredito que eu tô vendo isso aqui no processo. Absurdo. Mas isso que você falou é verdade. Normalmente o juiz, eu não sei se ele não quer trabalhar, Muitas né? das vezes. Muitas das vezes não quer trabalhar e a gente sabe que se a gente tem quanto mais endividados a gente tem, né? Maior vai ser o número de demandas, porque Sim. as pessoas vão tentar Sim. resolver ou uma ação revisional, ou se não conseguiu de maneira extrajudicial, como vocês fazem, vai ter que litigar. Sim. E aí, ontem eu estava conversando com um cliente, não sei nem se ele vai estar assistindo, mas eu não vou falar o nome, mas fiz uma reunião com ele, e ele trabalha assistente da Promotoria de Justiça lá em São Paulo. E aí, ele tem algumas informações privilegiadas. E ele falou assim pra mim assim, ele não conseguiu gratuidade de justiça. E ele falou assim, então, eu sei que eu não vou conseguir, porque o papinho de corredor entre os servidores é que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou assim, ó, não dá gratuidade para começar a realmente travar, Sim. que os processos não possam seguir. E aí, ontem eu estava traçando uma estratégia com ele, né? O bom que, pelo menos assim, ele tem um consignado só e tem outras dívidas que são altas que ele está inadimplente. Então, a gente já sabe que vai conseguir extrajudicialmente fazer um acordo ali. Então, eu falei com ele, se a gente conseguir resolver isso aqui, já te adianta? Você consegue viver aí com esse consignado? Até porque o consignado não está comprometendo ali, acho que não passava de 30% da remuneração dele, então dá para dar uma segurada. Ele não... Se fizer dessa maneira, já vai me ajudar bastante e tal. A gente estava ali fazendo uma reunião de vídeos com relação a isso. Mas quando ele falou isso, realmente me preocupou, porque realmente eu tenho visto que eles estão, não dá tutela, não dá gratuidade. Antes era só tutela, a gente já gravava. Agora não vou dar gratuidade para você.
Eu tô tirando de você a oportunidade, o acesso, acesso à o acesso à justiça. justiça. Se eu tiro o acesso à justiça de uma pessoa que está endividada, nossa, você tá jogando do lado do banco. Cara, e eu vejo muito assim, o Tribunal de Justiça, no geral, ele tem meio, entre aspas, que ele divide a sociedade. Você pode ver que você entra às vezes, eu tenho processo que para eu conseguir uma gratuidade demorou 1 ano. Eu entrei com processo, o juiz não deferiu a gratuidade, eu agravei, até ir para o tribunal e voltar demorou 1 ano. E aí você pega essa galera que é gigante, vão colocar aí empresas brigando. Aqui tem uma empresa gigante, aqui tem outra gigante. Eles não vão ter gratuidade. Cara, o processo é assim. Por quê? Porque pagou custas. Eu tenho processo lá de clientes que não tiveram gratuidade. Eu vi que ele tem direito, eu falei para ele pagar as custas. O processo anda que é uma beleza. Parece que quando a gente não paga as custas, eles estão fazendo algum favor. Exatamente. Parece que o dinheiro vai pro bolso do juiz. Exatamente. Só que eles esquecem o seguinte: a gente tem aqui boa parte da população endividada. Se essa população está endividada e não consome mais, você tem menos dinheiro circulando. Sim. E você acha que o salário do juiz vem de onde? Exatamente. Porque, assim, não existe imprimir dinheiro. Quando isso acontece, aí vem a inflação. Mas de outro papo. Mas, enfim, o dinheiro de impostos são dinheiro de pessoas que trabalham e pagam os impostos. E aí vai pagar os servidores públicos. Inclusive, tá ali o juiz, promotor, enfim, que seja, né? Se eu tô com essa galera endividada, essa galera não tá consumindo, Sim. a gente vai ter uma crise, a gente tá dentro de uma crise até, né? Então, ou seja, vai chegar um momento que o juiz acha na cabeça dele assim, não, o meu tá garantido. Tá garantido? Rio de Janeiro, uma vez os servidores ficaram sem pagamento. Eu lembro. Eu tava eu tava no estágio nessa época. Lembra disso? Então, eu sei porque minha mãe é pensionista aqui do estado do Rio de Janeiro e ela ficou sem Teve pagamento. greve, sim. E o Tribunal de Justiça do Rio só não ficou sem pagamento porque eles tinham um fundo do Tribunal de Justiça separado. Ou seja, não tava. Sorte. E porque eles tinham esse fundo lá e conseguiu cobrir nesses meses que o Estado não pagou. Aham. Mas, ou seja, então não existe estabilidade. Sim. Inclusive, juiz também é servidor público. E eu desafio para eu olhar o contra-cheque de um juiz, porque eu vou ver ali que pelo menos tem boa parte comprometida da remuneração. A gente tem cliente lá que é juiz. Esses dias mesmo eu recebi uma oficial de justiça lá que não tá sobrando nada pra ela. Super endividado. Só de consignado levava mais de 20 mil do contra-cheque dela. Só de consignado. Agora, quando é de cargos bem altos, não sei se acontece isso lá com seus clientes, acredito que sim. Eles têm muita vergonha de estar devendo. Tenta colocar o processo para alguma comarca que não é a comarca que mora, que Sim. trabalha. Tá mais quando é comarca do interior. E aí eu tento sempre explicar o seguinte: então, olha só, você vai responder uma execução. E você acha que o banco vai citar onde? Vai citar no teu domicílio, vai ter uma ação de cobrança. Então eu tento explicar que, tipo assim, não é melhor a gente logo ingressar com um superendividamento, porque você vai passar vergonha de qualquer forma. E aí entra outra questão também, né? As pessoas acabam se endividando por conta que quer mostrar para os outros que tem Exatamente. tipo assim, eu quero. Vou financiar esse carro aqui Sim. porque eu quero mostrar para os outros que eu tenho esse carro ou algo do tipo. Então, assim, o status leva a dívida. Sim. E é a primeira vez que eu vejo o status mantendo na dívida. Porque você se preocupa tanto com a opinião dos outros que você nem ao ponto Não de para você. pra pensar. Exatamente, nem ao ponto de você querer sair da dívida, você não quer sair. Isso não é muito comentado, mas é um dos motivos pelo qual as pessoas se endividam muito. Consignado, por exemplo, né? Tem muita gente que pega o consignado, vai comer o teu salário, mas é pra mostrar, comprar carro. Tem muita gente que pega porque precisa, mas é pra mostrar. Tem um Muitas padrão vezes de é pra mostrar. vida Exato. acima do que deveria ter. Porque é dinheiro ali na hora. É um valor muito alto ali que tu vai receber na hora e depois pega do meu salário. Faz um, faz outro, faz outro. E só Quando vai vê. comprometendo a Exatamente. porcentagem do Exatamente. E salário. o banco, por sua vez, vai liberando crédito. Não, e isso que é interessante, porque assim, o banco ele tem responsabilidades também. A Sim. gente entra noutra questão, porque entenda, quem entende mais de números? Um servidor público ou Uma empresa. aquele ou o banco, o gerente, que deveria entender Sim. bastante. Então tem coisas que eu falo assim, gente, não tem como. Era a hora do gerente falar assim, não, vem cá.
Senta aqui comigo. Exato. Vamos fazer o cálculo. Exatamente. Não tem como te dar mais empréstimo. Já Você tá chega. comprometendo essa renda. Chega, stop. Só que não. Não, Pega e Vamos fala, fazer um vem empréstimo aqui. pessoal. É, por Ah, não, fora acabou do... tua margem Nossa. aqui, vamos fazer um Mas dá pra empréstimo fazer isso pessoal, dá aqui. pra dar um Nossa. jeitinho aqui. Eu já vi muita coisa, assim. Olha o que aconteceu uma vez com uma cliente minha, uma senhora, 80 anos, recebendo dois salários mínimos. A aposentadoria dela, e o segundo, pensão por morte do marido. 2 salários mínimos, 80 anos, morando numa comunidade lá na Tijuca. O que aconteceu? A neta dela já é cliente do escritório e falou assim, Dani, eu não sei o que está acontecendo, mas assim, o salário da minha avó, alguma coisa não tá vindo. Tá caindo nada. Tá caindo nada. Falei assim, antigamente era no papel, tá, gente? Que essa época já tem um tempinho já que eu advogo. Falei assim, traz pra mim os últimos 5 anos, pra eu entender o que tá acontecendo. E eu sempre pedia já os últimos 5 anos, porque eu já sabia o que a gente ia poder pedir ou não. E aí veio. E eu fui separando. Aí eu descobri que tinha um consórcio de uma moto XR, acho que é 300 cilindradas, não sei. É. Só imaginando minha cliente de 80 anos em cima daquela moto, mas ok. Né? Tinha um consórcio de uma moto, tinha consórcio de carro, tinha previdência para neta. E aí, tudo isso foi contratado com a senha. Eu falei, cara, como é que... O que essa gerente fez? Ela chegava lá para pegar o salário dela, e aí, salário não, no caso, né, as pensões, e aí quando ela colocava lá e ia tentar tirar, não vinha dinheiro, ia falar com a gerente falou assim, não, assina aqui, ó, põe aqui que vai cair o seu dinheiro, coloca a senha aqui. Exatamente, aí contratava, e quase que eu fui no nome do banco. Feito para você. E aí era um que era o nome do banco, chamava Sob Medida. Não sei se você conhece esse produto. E aí tinha ali aquele produto que era tipo um consignado, assim. E aí todo mês era um contrato novo. Tipo um refinanciamento para cobrir o que já estava descontando indevidamente. Não tinha salário porque estava indo para consórcio disso, consórcio daquilo. Então a gente sabe que gerentes ganham pontuação, Comissão. meta, comissão. Se eu vender um consórcio, se eu vender um seguro, se eu vender isso. Foi um processo que foi tipo um dossiê. Aí sabe quando você pega assim, você pega. E eu coloquei assim, ó, consórcio da moto, e tudo que era do consórcio da moto. Consórcio do carro, pá. E fui fazendo dessa maneira. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou convencer o juiz de que ela não quis contratar? Eu falei, primeiro. E também tinha aplicações. Tinha uma aplicação também que é o nomezinho lá com 3 letras, né, desse banco. Pra provar isso aí. Só que o que eu falei pro juiz? Seguinte, essa cliente, ela tem 80 anos. Ela não tem perfil de investidora. Então, já começa daí. Porque tem uma idade para investir. Sim. Não faz sentido. Se você tem 80 anos, recebe 2 salários mínimos, você não é investidor. Você é uma pessoa que está sobrevivendo. Sim. Isso que é verdade. E ainda dependendo da ajuda de parente. Porque saúde, se você tem 80 anos, plano de saúde para quem tem 80 anos é uma fortuna. Já começa. Então, assim... E eu coloquei até o nome da gerente. Coloquei, porque estava lá, todas as operações, coloquei o nome da gerente e tal. Foi, assim, um dos processos de indenização que eu ganhei, assim... Deu trabalho. Que deu um trabalho. Foi um processo... O bom que, pelo menos, foi na capital do Rio, porque, como ela morava ali na Tijuca, e o banco não pagou, eu executei. Bem hora. Fiz bem a hora do banco. Não sei o que aconteceu. Eles trocaram de escritório no meio tempo. Eu acho que alguns escritórios tinham que fazer apelação, não fizeram. Perderam prazo. Executei. Então, teve devolução em dobro, desde a data... devolução em dobro. Teve correção desde a data do desembolso. Teve dano moral. Nossa, foi assim... Foi muita coisa na hora de fazer execução. Mas demorou, né? Menos de 5 anos, porque normalmente capital e bancário. Porque, na verdade, eu não estava falando que ela não contratou e eu queria os contratos para fazer perícia grafotécnica. Sim. Na verdade, ela foi enganada. Sim. Então, quis convencer o juiz de que, olha, não faz sentido nenhum, porque ela não teve vantagem econômica, muito pelo contrário, teve prejuízo. Então, o juiz, ele entendeu também que ela não tinha perfil de investidora, não faz sentido nenhum. Contratar isso tudo. Exatamente. E aí, foi aquele processo quando você ganha, você fala assim, cara,
que bom, porque isso é muito injusto, sabe? Sim. Tem aquele que a gente sabe, Sentimento. tem aquele sentimento que a gente fala assim, cara, a justiça foi feita. Exato. E assim, não é nem só a galera que às vezes é leiga ou que está sendo enganado. Né? A gente atende muita PJ, muito empresário lá no escritório. E os bancos, eles se aproveitam da situação. Hoje a gente tem uma média de mais ou menos uns 50 a 60 clientes, empresas lá no escritório. E aí acaba que a gente, sempre quando chega, geralmente já está em execução ou tem uma monitória rolando. Que está vindo de resquícios ainda da pandemia, lá de trás. Caramba. E aí, quer dizer, a pandemia fechou tudo, né? A galera, para não mandar o pessoal embora, teve que se socorrer de capital de giro, de caixa reserva, pegaram esses valores, pagaram o que tinha que pagar para segurar na pandemia, para não quebrar, Os caras quase- e hoje está só com a dívida. Caramba. E assim, o banco, em vez dele verificar, não, a galera está endividada, vamos reduzir os juros. Vamos tentar ajudar. Não, a galera está endividada, eles não vão pagar. Então vamos aumentar os juros para tentar a gente recuperar o máximo de dinheiro aqui e depois, se eles não pagarem, a gente faz um acordo. E aí o que mais tem lá são empresários devendo capital de giro, que já tem conta bloqueada, que tem bens com pedido de penhora, tem monitória rolando, empresário querendo fechar as portas. E acaba que isso tudo você consegue resolver dentro de uma estratégia jurídica. Né? A gente atende muito empresário lá e, cara, toda hora é a mesma história. Toda hora é a mesma história. Ah, doutor, peguei um capital de giro para fazer uma obra. Peguei um capital de giro por conta da pandemia. Peguei um capital de giro porque o mês foi ruim. E aí a mesma coisa da Dona Maria, da Tendi ali, que foi enganada pelo banco, o empresário também é. Empresário grande. Empresário grande. E às vezes a gente tem aquela imaginação, não, porque o cara é empresário, como é que ele tá nessa? Cara, o empresário, a função dele é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Ele entende do negócio dele. Ele não Exatamente. entende de contrato Do direito. bancário. Ele não é obrigado a entender de juros, de capitalização diária. Ele não é obrigado a entender isso. Ele é obrigado a entender do negócio dele para fazer o dinheiro dele. Né? Então, quando o cliente chega lá, pô, o cara é empresário e tal. Já chegou o empresário lá devendo 21 milhões pra gente. Ele era advogado, inclusive, sendo que ele era criminalista e ele tinha 3 empresas. E aí, juntando as 3 empresas, ele estava devendo 21 milhões. A gente brinca lá que a gente fica namorando com o cliente. A gente ainda não fechamos com ele, que a gente ainda tá naquela... Porque o cliente PJ é um pouco mais difícil de você captar. Tem que fazer umas 3 reuniões, No 4 mínimo, reuniões. No mínimo 3 reuniões. Você faz a primeira para conhecer o cliente, você faz a segunda para conhecer o produto dele, a empresa, como é que ele trabalha, quanto que ele gira, qual é a dívida dele. Depois ele traz os advogados dele, traz RH e traz contador. Cara, é um mês de negociação. É um mês. E assim, quando você pega uma empresa, ele não tem um contrato de empréstimo pessoal, ele tem 20. É um monte de renegociação e tem 15 execuções. Então, PJ dá um pouco mais de trabalho. Mas o que eu falo pra galera lá, pros empresários, é o quê? Cara, tem uma luz no fundo do túnel. Porém, você tem que achar o advogado correto para poder te ajudar a te guiar nessa luz. Exato. Porque hoje, se você pega aquela máxima, né? Ah, não tô com um problema no coração, eu não vou no clínico geral. É uma máxima antiga que ainda é realidade. Se você pega um advogado que ele trabalha em todas as áreas, a não ser como a gente estava citando o Dr. Nelson Willis, o escritório dele tem gente especializada, ele é full service. Mas como a gente está falando da gente, se você é pequeno, se você pega um advogado que trabalha empresarial, tributário, bancário, consumidor, fala, cara, ele não vai resolver o Não problema. tem como. Não tem como. E muitas das vezes o que mais chega lá, doutor, já passei por 3 advogados, eles falaram que o meu caso não tem jeito, que eu tenho que pagar. E não dá, eu vou ter que fechar as portas. Cara, calma. Dá para resolver. Só tem que saber. Até porque tem a função social da empresa. Não tem como eu falir uma Ainda tem- empresa, mandar todo Exatamente. mundo embora para Exatamente. poder pagar banco. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E fora que, igual a gente tava falando, cara, lá no escritório eu tenho 23 pessoas, você tem 10. Dessas 10, se cada um tiver mais 3 pessoas na família, são 30. Você está alimentando 30 pessoas. Você imagina uma empresa, essa que tinha 21 milhões de dívida, ele tinha 40 funcionários. Se cada um tiver 5 pessoas, são 200 pessoas que sobrevivem da empresa. Fora a Verdade. empresa, que às vezes está com conta bloqueada. A gente estava atendendo essa semana um rapaz que, cara, ele falou, ele tem uma hamburgueria. Vou ter que fechar a hamburgueria. Porque minha conta está bloqueada, não consigo pagar o pessoal, não consigo pagar aluguel, luz, e como é Comprar que eu trabalho? insumo, Não tem pagar como. fornecedor. E assim, eu não culpo o empresário, não culpo. Porém, o brasileiro, ele tem uma atitude que ele só vai procurar ajuda depois que já derramou o caldo. Porque se o empresário, ele paga uma consultoria,
Nem que seja antes dele fazer, não precisa nem ser mensal. Doutor, olha só, minha empresa tá assim, tá assado, tô precisando disso daqui, o que que você acha? Eu quero fazer esse contrato, fui lá, fiz o orçamento no banco, fiz outro, eles me entregaram isso aqui, você acha legal? Cara, você vai cobrar pelo teu serviço, você vai orientar ele. Mas não, a galera vai lá, pega, renegocia, não paga, renegocia, quando vai ver é 1 milhão de dívida que tá. Advocacia preventiva. Exatamente. Exato. Porque seria justamente isso. Deixa eu mostrar aqui para quem entende o que eu tô pensando em fazer. E aí depois chega, eu sempre brinco, eu falo assim, ó, mágica a gente não faz, não. Milagre a gente Milagre. a gente não tá fazendo, não. Exatamente. Então, assim, mas tem estratégias. Agora, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Já pegou algum empresário que o caso dele era falência? Que ele já tinha falido? Não, que você olhou e falou assim, não tem como. Não, já. Não tem como. Eu já deixei também de atender, porque eu falei assim, ó, você tem dívida trabalhista. Você, porque a gente tem que entender, uma das questões, tem que entender como é que tá a saúde financeira da empresa. Porque se a empresa não está conseguindo ter renda nem para pagar os funcionários, aí o banco é o último que vai ser pago e não tem muito para onde correr. E aí a gente estava pensando na questão da recuperação judicial. Só que era um caso Que nem aquilo ali nem ia dar aquilo, jeito. não ia dar jeito. Não ia dar. Eu falei assim, não tem como. A gente não está produzindo isso, isso, aquilo. Eu falei assim, então, é falência. Infelizmente, Eu não falei, tem é muito o que falência? ser Eu falei, feito. aqui não pode fazer nada. Eu falei, última coisa é negociar com o banco. E aí eu falei, e aí no caso eu não faço falência, não sou empresarial. E eu falei assim, ó, tem que procurar um advogado empresarial e tal, porque o caso de vocês é falência mesmo. E ela já sabia Sim. tudo, mas queria ouvir lá a opinião e tal. Eu falei assim, ó, pelo amor de Deus, você não tem que nem pensar em pagar o banco aí. É o último que vai. Exatamente. É o último, exatamente, é o último vai receber quando sobrar alguma coisa do patrimônio. É o que a gente fala lá pros clientes. Cara, não tá conseguindo pagar? Esquece o banco. Né? Eu faço vídeo direto. Cara, vai cuidar da tua saúde mental, vai colocar comida na tua mesa. Deixa o banco por último. Se ele te executar... O que eu passo lá ainda é o seguinte. Se ele te executar, é melhor ainda pra você. Por quê? Eu não gosto de entrar com ação revisional. Não sou fã. Primeiro por conta do acesso à justiça que tá meio que bloqueado aí, né? Por conta de gratuidade, uma série de fatores. Eu prefiro trabalhar movimentando uma execução a monitório do que uma revisional. Por quê? O cliente já está devendo ao banco. Automaticamente, logicamente, o banco não está recebendo. Então, aquele cliente ali, aquele cliente ali já está, entre aspas, negativado dentro do banco. O banco não está recebendo. Se o banco entra com uma execução, ele tem que pagar o escritório de advocacia. Ou seja, ele não está recebendo, ainda está tirando dinheiro do caixa dele para pagar. Muitos bancos têm um escritório de advocacia e têm um escritório de cobrança. Então, ele tem que pagar o escritório de cobrança. O banco tem que recolher taxa, que não é barato. Tem que Ainda pagar mais as aqui no custas, Rio. Tem que pagar as custas. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, por quê? Um processo de execução, até citar o cliente, cara, é 6 meses. Às vezes o cliente já se mudou de 3, 4 endereços. Até achar o cliente, já passaram-se ali 6 meses. Se for empresa, não tem pra onde correr. A empresa é um pouco mais ele vai complicado. conseguir, ele vai A conseguir empresa ele vai citar. conseguir. Mas no caso da pessoa física, passaram ali 6 meses. É quando você vai ver, a dívida que era 100 mil, para o banco já está 150. Além da dívida que o cliente não pagou, ele já teve mais 50 mil de prejuízo. Se o banco prolonga aquela execução, ele vai ficar no negativo 200%. Então, aí eu prefiro trabalhar com a execução, com a monitória, fica mais fácil da gente resolver a vida do cliente. Porque se eu entro com uma revisional, não passa gratuidade. Aí eu vou agravar. Aí o banco vem contestar. Aí chega lá na frente, eu tomo uma improcedência. Porque às vezes, como eu falei, não tem defesa contra a dívida. O cliente está devendo, tem que pagar. A gente quer pagar de uma forma que caiba no bolso do cliente, mas ele tem que pagar. E aí eu chego lá no final, não tem nada de errado no contrato. Vai ter que pagar a sucumbência, não vai ter a devolução da taxa do depósito, né? Continuar devendo. Vai continuar devendo. De repente ainda toma uma litigância de má-fé, por ter entrado com um processo sem fundamento. Então a melhor estratégia para você quitar uma dívida, seja PF, seja PJ, é você não... se você não está conseguindo pagar, você tomar conta da sua saúde e o banco você negociar. E se ele entrar com processo, melhor ainda. Mas eu já faço isso quando é pessoa jurídica. Pessoa física ainda, ou vai ser um super endividamento, ou repactuar a dívida, ou vai ser uma revisional. Mas pessoa jurídica, eu não coloco no contrato que eu estou vinculada ali a
distribuir uma revisional. Ah, sim, sim. Porque a ideia é justamente a gestão do Sim, do passivo. passivo ali, Então, exato. senão depois o empresário, mas você colocou aqui no Cadê a contrato. prestação Cadê de o número do serviço? processo? E às vezes pra ele faz, na cabeça dele faz É, sentido. Eu tem falo, que não, entrar. então, aí você tem que explicar a estratégia e tudo Exato. mais. E fora isso, a gente trabalha com outras ações lá, né? Por exemplo, o registrato, igual você estava falando. Tem muitos juízes que nem sabem o que que é isso, até É. hoje, né? Inclusive, a gente já tem decisão do STJ dizendo que o registrato é, entre aspas, eles colocam entre aspas lá, um cadastro inadimplente Uhum. de proteção ao crédito do consumidor. Porque os outros bancos consultam. Consulta. Exato. E aí eles cismam de que, não tem Só restrição, informativo. é informativo. Ué, Não é. os outros estão sem informativo, por que que o outro banco consulta? Ele vai olhar e falar, Exatamente. "Ué, deu prejuízo ali para Banco do Brasil, Isso não vou te acontece dar crédito." muito quando o cliente, a pessoa física, vai fazer um financiamento imobiliário. A pessoa vai fazer um financiamento imobiliário muito pela Caixa Econômica, né? O pessoal vai fazer o Financiamento. Do imóvel ali, Exato. do apartamento. Corretor. É. O corretor vai fazer a busca, vai fazer o pedido, quando vê, Negado. existem valores registrados com prejuízo vencidos no SR do registrado do Bacen. E aí não libera. E como que não negativa? Tá mostrando, eles estão te provando ali. E aí tu junta isso no processo, o juiz ainda nega. Não, exatamente. Porque que acontece? Tem muita gente que acha que, eu tô com o nome limpo, o score tá alto, e aí eu vou conseguir crédito. Vai, é. Aí justamente, porque aí a Caixa, ela já faz uma investigação um pouco mais profunda. Faz. Então, às vezes é que nem as pessoas falam muito assim, às vezes chega lá, a questão do limpa-nome, né? A ação do limpa-nome. Eu falo assim, você não vai conseguir crédito. Não vai ficar limpo, mas não vai conseguir crédito. Exato. Por quê? Porque o banco, ele sabe o quanto você recebe. Sim. Ele sabe se a tua renda está comprometida ou não. O Olha o relacionamento registrato. bancário, né? Exatamente. Ele sabe, pô, se tu ganha 10 mil, 5 mil tá pagando o financiamento do veículo, 5 mil tá pagando o financiamento do imóvel. Ele vai te dar crédito? Acabou o dinheiro. Pô, ele sabe fazer conta. Quem sabe fazer conta perfeito nesse país é o banco. Ele sabe fazer Ele conta. o sabe banco. mais do nosso dinheiro do que a gente mesmo. Exatamente. Ele já sabe. Ele sabe, tem tudo algoritmo, estatística, agora com inteligência artificial, ele já sabe. Sabe tudo. Então ele sabe assim, essa pessoa aqui. Porque, gente, é incrível, porque assim, tudo que acontece na nossa vida financeira, o banco planejou. Sim. Se você está endividado, o banco planejou você chegar aí. Sabe por quê? Porque o banco fala assim: já reparou que a pessoa ganha 5 mil, o salário da pessoa 5 mil, Sim. e ela tem um cartão de 10? Aí você fala, Qual a "Peraí." lógica? Exatamente! Aí fala assim, não faz sentido. Não faz sentido. Como assim? Eu vou te dar crédito Mais do que você ganha. mais do que você ganha? Mas sabe por que o banco faz isso? Porque a intenção dele é que você É, fique inadimplente. Essa é a Exatamente. intenção. Porque quando ele te dá um cartão de crédito e você paga certinho, não tem vantagem nenhuma. Principalmente se você não paga anuidade. Aí que ele não tem vantagem nenhuma. Exato. Com Ele não você. ganha R$1. Se Ele não você- ganhou Não ganha R$1. Ele te deu o crédito, você tá pagando certinho. Tá bom. Você é um bom pagador. Legal, mas não tá me dando lucro nenhum. O lucro é quando você fica inadimplente. O banco gosta do cliente inadimplente, na Exatamente. verdade. Que ele gera muito mais dinheiro pro banco. Demais. Por isso que eu falo assim, aí tem gente que fala assim, o banco quer todo mundo pobre. Eu falo, pobre não. Endividado. Endividado. É diferente. Porque ele quer que você tenha recursos, que você ganhe muito bem, mas que você não saiba administrar os seus recursos. É isso que ele quer. Ficar Ele- preso ali. Ele quer o consumidor sem educação financeira e emocionando. E outra coisa, porque dívida é emocional. Muito. Demais. Dívida é emocional. É isso que as pessoas às vezes não entendem. A compra é um estado mental alterado. Não sei vocês, os meninos, mas as meninas, vocês vão me entender. Você tá super estressada. Vai no shopping, compra uma bolsinha, uma bolsa, um sapato. Alivia, é sério. Alivia, fala assim, ai, gente. Mas Tô calma. melhor agora. Tô melhor, exatamente. O homem, eu não sei, deve ser trocar de moto, trocar de carro, deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas pra mulher, é uma compra. Só que quando você entende, você fala assim, cara, eu tô muito frustrada. Eu preciso descontar aqui em alguma maneira. Tá, não vou comprar essa bolsa aqui que é muito cara. Vou comprar um negocinho mais simplesinho, colocar um orçamento Sim. para que você possa, compensar, né? Então, quando você começa a entender o teu emocional, você já fala, opa, peraí, cartão de crédito aqui não vai ser Sim. A prejudicado. compra é emocional, Exato. né? Mas é isso que acontece. Então, assim, principalmente vocês nas redes, vocês colocam muita coisa engraçada. Nossa, eu choro de rir. Acho, nossa, muito engraçado. Coisas
que é, exemplo, ou põe uma fala do pai do Chris, Sim. Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que tipo assim, Sim. como é que é? Que é 50%. Se eu não comprar nada, eu tenho... 50%, o desconto é maior. O desconto é maior. Maior. Ah, mas você tá em 50% de desconto, mas se eu não comprar nada, o desconto é Desconto é maior. maior. Eu falo, gente, isso é a lógica, só que a gente, lógico, né? É piada, mas faz Mas sentido. faz sentido, no fundo faz Mas sentido. faz sentido, porque ele também tem 2 empregos. Sim. É. Você até superou o Júlio, porque você teve 3. O Júlio teve ali 2 empregos só. E pra mim, o superendividamento, a culpa não é da galera, né? A É. culpa é do banco. Até porque, às vezes, eu fiz um post uma vez no Instagram falando sobre o envio do cartão de crédito para casa do cliente gerava indenização por dano moral. E aí o pessoal, mas só porque enviou, se a pessoa nem usou, por que ela tem que ser Uhum. indenizada? Cara, aí tudo tem um porquê por Porquê. trás. Por que o banco enviou aquele cartão? Porque ele sabe que a pessoa vai usar. Mas se ela usou, foi porque ela quis. Cara, beleza. Ela usou porque ela quis. Ela assinou o contrato porque ela quis. Uhum. Mas ali não tem abusividade? Igual você É. falou, o cara ganha 5, o limite do cartão é 10. Como? Qual a lógica por trás disso? Se o limite é maior do que ele Uhum. ganha. Qual o motivo? Qual o porquê? Então, quando o banco envia um cartão sem a solicitação, porque ele sabe que a pessoa vai usar aquele limite ali, ela vai se endividar, e aí é um prato cheio pro banco. Não, eu lembro que eu até cheguei a fazer alguns processos desse muito tempo atrás, mas depois os juízes começaram Sim. a mudar o entendimento. Ah, pode sim. Porque, na verdade, tinha uma galera que, tipo assim, usava o cartão e falava assim: olha, se eu recebi um cartão, não foi solicitado, configura como uma amostra Amostra grátis. E aí tinha alguns advogados que iam nessa tese, né? Eu só colocava mesmo a questão da abusividade, né? Eu Sim. falava, cliente usa, Uhum. tal. Só que não. Aí isso aí a gente também tem que ter bom Sim. senso. Mas eu ia na tecla é uma abusividade, porque tá fazendo ali o teu emocional. Caramba, imagina, você tá precisando, tem que comprar uma medicação, tem que Sim. Sempre, qualquer sempre. A coisa. pessoa vai se Pô, chegou um socorrer. cartão ali, já tá tudo estourado os seus cartões. Tu não Usa, vai? cara, Tu não vai usar. o que a gente mais vê nas redes sociais é a galera querendo mais crédito. A gente trabalha, a gente posta muita informação para quem já está endividado. Mas se eu faço um post sobre como aumentar o score, É o que mais bomba. é o que mais bomba. Recuperação de crédito é o que mais bomba. Porque é aquela galera que está endividada quer mais crédito para tentar sair daquela dívida. Que é uma Ou ilusão. seja, É uma exatamente, eu vou aumentar a minha dívida pra sair da dívida. Não faz sentido não faz nenhum. sentido, não faz sentido. Foi o que a gente estava conversando no início. A pessoa que está superendividada, né, o padrão de erro das pessoas que estão superendividadas é pegar mais crédito para tentar sair daquele superendividamento. E a realidade não é essa. Uhum. Quanto mais dinheiro a galera ganha, mais ela tá endividada. Você mesmo, quando trabalha com superendividamento, não tem médico lá endividado? Nossa. Engenheiro, Sim, funcionário Nossa. público ganha 30, 40 mil, o dinheiro vai todo embora. sim. Vai. Principalmente para sustentar padrão de vida fora do Exatamente, que da realidade. da realidade dele. Isso é muito comum. Mas também, assim, uma das coisas que acontece muito é porque as pessoas não entendem o básico da economia. Então, exemplo, eu passei no concurso, se é um funcionário público. Eu passei no concurso, eu ganho 10 mil. Show de bola. 10 mil, meu filho vai estudar nesse colégio, eu vou ter esse plano de saúde. Sim. Ele tem lá o padrãozinho de vida com aqueles 10 mil, ok. Só que tem uma coisa, gente, que acontece que não é do dia para noite, é a inflação. E ela vai passando através de meses, anos. Então, o que acontece? Aqueles 10 mil que ele tinha aquele padrão de vida e estava tudo ok, agora tudo teve reajuste, então tudo O salário dele aumentou. continua o mesmo. E o salário dele continua o mesmo. Então, ou seja, o plano de saúde teve reajuste. O colégio do filho, reajuste. Tem Alimentação, reajuste. reajuste. Roupa, Reajuste, tudo sim. reajustou. Só que ele não conseguiu entender, porque ele falou, mas eu sempre... meus filhos sempre estudaram nesse colégio, sempre foi meu acontecendo? padrão. Exatamente. Aí o que ele faz? Deixa eu usar aqui um pouquinho o cheque especial, vou usar um pouquinho o cartão de Pegar um crédito e tal. consignado. Aí quando vê, tem que pegar o consignado para pagar o cartão cheque. e o cheque especial, e aí já virou aquela E aí bola de virou. neve. E aí, o que ele deveria fazer? Baixar padrão de vida. E é difícil, muito difícil, muito porque difícil. você já acostumou com aquele... Exemplo, se você tem um telefone que vamos lá, o iPhone. Você não quer voltar para o Android. Não quer. Quem anda de carro não quer andar de ônibus. Exatamente. E eu tava Normal. atendendo a cliente que ela falou isso pra mim. Isso é verdade. Teve uma vez que o carro estava na revisão e eu fui aqui pro município do lado, Caxias, fazer um exame. Você foi de E fui de Uber. Uber. Só que o Uber, ele quebrou num acesso
favela do Lixão, que é de Caxias, sabe? Pra pegar ali a linha vermelha. Ele quebrou ali o Uber. Aí eu falei, ok. Aí o Uber pergunta, você quer outro carro? Sim. Aí veio um negócio assim, falando, área de risco, não vou te mandar outro carro, E agora? sabe? E aí eu falei, cara, o que eu faço? Aí, na minha cabeça, tipo assim, eu esqueci que tinha transporte público. E o Não, ônibus passando. sério mesmo, eu esqueci. Eu falei, cara, eu vou pegar um ônibus. Depois de um tempão. Depois de pensar. Exatamente, pensar muito. Eu vou pegar um ônibus. Ok, fui andando assim, em direção ao centro de Caxias ali, e aí tem as entradas assim da comunidade, e tinha umas barricadas. Eu, cara, só passando assim, ó, que ninguém me veja, que não tenha um tiroteio, que não tenha nada. Parei no ponto lá pra pegar o ônibus e vi assim, escrito Posto 3. Eu falei, cara, só tem Posto 3 em Nova Iguaçu, com Sim. certeza vai estar indo pra Nova Iguaçu. Aí apareceu Nova Iguaçu e tal. Quando eu coloquei, assim, dei sinal, entrei no ônibus. Como se paga o ônibus? Eu não tinha dinheiro, papel, eu moeda. acredito. Aí eu fui pro menino assim, aceita cartão pro motorista. Ele olhou pra minha cara, ele riu. Aí ele, caca. Aí ele, como assim? Aí eu, não é que o meu Uber quebrou. Aí eu tentando É o explicar pra ele. costume, tá Aí desacostumado. ele não aceitava cartão. Gente, eu não sabia que o ônibus. Pô, gente, a Sim. gente tá em 2025. Pô, já dá pra aceitar um débito. Dá. Um Dá. Pix, Um um quê? débito, É, qualquer coisa ali. Aí eu tive que fazer um Pix pro motorista pra ele deixar eu passar, porque meio que ele pagou a minha passagem. Aí eu fiz um Pix pra ele, até fiz um Pix um pouquinho maior pro rapaz, pela boa vontade lá dele. Falei, não, fiz aí de boa e tal. Ele adorou. E aí eu fui, peguei e fiquei esperando. Depois o meu irmão me buscou num posto ali. Até tu explicar É. isso aí pra ele. Nossa, que loucura que foi. Eu falei assim, Acontece. gente, que louco isso. Ou seja, a gente se acostuma com o que é bom. Sim, Você não vai, exato. você não vai ficar andando a pé, você vai pedir um Uber. Vai sim. E o transporte público, não recomendo. Eu já andei muito em transporte público. Nossa, eu fazia audiência em Rio de Janeiro todo. Eu cansei de fazer audiência em Bangu, Campo Grande. Eu vou te falar, depois de Campo Grande, Santa Cruz, que é a última da estação. Eu acho que sim. Agora, você imagina eu saindo aqui de Nova Iguaçu, porque eu tinha que ir de trem. Pra Sair Deodoro. Deodoro pegava a linha que ia pro Santa Cruz. Soltei Santa Cruz, tinha perguntado onde que era o fórum. E a gente fazia muito isso, tá, gente? Na minha época. Não tinha Google Maps, não tinha isso, Sim. não. Aí eu falava assim, onde que é o fórum aqui? A pessoa, vai ali, papapá. E outra coisa também, a gente sempre perguntava em banca, porque banca de jornal, eles sabiam onde ficava Sim. tudo. Sabe? Sempre era isso. E aí ficava próximo até, deu até pra ir a pé e tal. E aí eu já rodei Rio de Janeiro todo, gente. Eu vivi a advocacia. Advocacia raiz, tá? Não peguei a advocacia do... Quando eu mais entrei tranquilo pra hoje. advocacia, quando eu comecei a fazer o estágio, eu tava migrando pro pro digital. processo né? eletrônico, Processo eletrônico. Eu fiz o estágio, eu fiquei 6 meses no estágio, ainda era tudo físico, aí nos outros 6 meses começou. Tanto que eu fiz muita impressão de processo para poder jogar pro digital, né? E aí quando eu comecei a advogar, já tava digital. Então já foi um pouco mais tranquilo. Não, Mas eu ainda fiz muita peguei audiência ainda. Fiz muita audiência. Peguei processo físico, e aí eu lembro que na sala da OAB, lá do Tribunal de Justiça, lá no centro do Rio, tinha máquina de escrever. Não, E aí você já pegou pesado comigo. começando... Não, é sério, você passava lá e eu tava ouvindo os negócios. Aí eu falei assim, cara, o que é isso? E eu assim, recém-formada. O pessoal, é a máquina de escrever. Aí eu falei assim, ainda tinha advogado que peticionava na máquina de escrever, porque já era, imagina, se eu tava ali, recém-formada ali, com 24 anos, e você já tem alguém que tem 70, 80 anos, que já tá ali há 50 anos advogando, 60 anos advogando, pô, ele pegou máquina de escrever total, Sim. aquilo ali era o computador dele. Quando teve essa mudança para o processo eletrônico, eu acredito que muitos advogados deixaram, assim, aposentou. Sim. Tipo, pô, se ele já não Conseguiram usa... migrar, né? Se ele já não usa o Word para fazer uma petição, ele não vai conseguir acessar processo eletrônico. E eu já, assim, presenciei em fórum, ali, balcão, né, que fazia balcão. Não era virtual, era balcão mesmo, ainda até o Sim. fórum. E aí, uma vez eu vi um senhor advogado, ele tinha sido citado pelo processo eletrônico. E ele estava lá discutindo que não teve a publicação. E aí o serventuário também, mas coroa, explicando para ele, não, doutor, que mudou, tal. Não, porque isso, porque não pode, blá. E aí também você tem que estar sempre antenado, né? Em todas as áreas, sim, né? é a adaptação, né? Adaptação.
É a Pois galera é. de antigamente que era da máquina de escrever, depois teve que ir pro computador. Era processo físico, agora é eletrônico. Agora, Antes a gente contratava estagiário, agora a gente tem que contratar uma IA. Tem Brincando. não, e era nesse ponto que eu ia chegar, né? Agora a Tem que gente ser. tem que se adaptar, porque nós somos, entre aspas, os advogados da máquina de escrever, porque agora a gente tem que se adaptar a IA, Exatamente. né? Então a dificuldade que eles tiveram lá, a gente está tendo agora. Tem que se adaptar, tem que estudar, tem que comprar curso, tem que estudar. Uhum. Porque se você não se adapta àquilo ali, cara, você não consegue Fica pra trabalhar. trás. Hoje É não tem verdade. como você trabalhar num escritório sem IA. Não dá. Não dá. É verdade. Sem robô, não tem como, não tem como. A gente atende Uso lá da no tecnologia, escritório, né? a Sim. gente atende lá no escritório, fecha cliente, não é tanto igual tem outros escritórios aí, mas é razoável, de 150 a 200 clientes todo mês que a gente fecha. Isso de cliente entrando. Aí você coloca isso na somatória do ano, Gente, eu não consigo nem dar conta disso. são Não mais é de 2 mil possível. clientes. Como é que você faz muita audiência, gente. faz petição, faz andamento, dá feedback para Com cliente? 20 pessoas, 23 pessoas. Como? Não tem como. Nem as É 23 pessoas que impossível. estão lá dão conta. Tem que ter IA. Senão não rola. É verdade. Entendeu? Senão não tem como. Não, a gente usa, sim, auxílio de IA, principalmente, sim, para o marketing, né? Para ajudar a questão de roteiro de vídeo e tal. Correção de petição também. Às vezes a gente tem alguma coisa. Oh, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Até o Jus Brasil lançou uma IA. Não estou ganhando nada com isso, mas Jus Brasil, se quiser patrocinar o podcast, pode patrocinar. Ajuda bastante. Vai ajudar. Mas parece que tem agora. Então, assim, principalmente para você subir uma sentença, e aí ele ajuda muito para fundamentar, Maneiro. para você, isso é ótimo. Tu sobe uma sentença ali e fala assim, olha só, quero fazer uma apelação, e essa apelação eu vou fundamentar com essa sentença aqui, nossa, que foi procedente, tal. Nossa. Maneiro. Inclusive, falar sobre IA, o Euro Júnior que fala muito. É bom para incrementar no curso de vocês. Uhum. Sim. A utilização da IA no escritório. No Como é que consegue escritório. te ajudar? É um Exato. módulo sobre isso. Isso é bom. É uma Eu boa aprendi ideia. muita coisa com euro também, sem comprar mentoria. Com euro, com Sim. SAF, muita coisa. Fala assim, cara, o que esse cara falou faz total Cara, então, sentido. faz. Vou aplicar isso aqui. A galera que tá mais tempo na labuta que a gente, né? Já tem ali isso uma é. experiência a mais, né? Isso é verdade. Gente, ó, já chegando ao final aqui do Passa nosso, tão rápido, do, do nosso podcast. Aí você vai falar assim, Dani, seguiu o roteiro? Não, só a primeira pergunta. Normal. Mas tá Normal. valendo. Normal. Porque a gente começa a falar, a gente não. Vai conversando. E o papo vai fluindo, e foi muito bom receber vocês aqui. Obrigado. Muito obrigada por terem Eu que vindo. agradeço, Dani. E vai ficar, gente, disponível para vocês no YouTube, no Spotify, enfim. Você já está assistindo mesmo, vocês já sabem. Mas, Léo, muito obrigado por ter vindo aqui, porque eu sei que de Bangu para cá, uma hora e meia. É coisa rápida, coisa rápida. Sem Cara, eu trânsito, que né? agradeço aí a participação. Sabe que pode contar comigo lá, que precisar, só dar um grito. Às vezes eu demoro um pouco para responder no WhatsApp. Gente, Já te pedi desculpa. Eu vou expor aqui. Eu convidei o Léo para gravar o podcast. Ia ser o nosso primeiro do ano, mas acho que eu mandei a mensagem num Réveillon desse aí. Ele estava aproveitando E as. nunca mais viu. Depois vi. a gente se encontrou em São Paulo, lá em Alphaville, num treinamento. E aí eu falei, Tomei um Léo. esporro. Aí não foi isso. Eu falei assim, Léo. Te mandei mensagem ali, Dani. Eu vi, mas eu fiquei muito sem graça, que eu vi 10 dias depois. Acontece até com familiar. Comigo, do lado da outra sala, eu mando mensagem e ele não responde. Não, então, eu também não posso falar sobre questão de responder o WhatsApp, que isso também sei é como é falha que é. minha. Às vezes alguém fala assim, Dani, sua mãe não respondeu mensagem. Eu falei, mandei mensagem pra sua mãe, ela não respondeu. Eu falei, então, quando ela responder a sua, pede pra ela responder a minha. Nesse nível também, Sim. lá em casa. Mas, muito obrigada pela É isso, Dani. participação. Eu que agradeço, Dani. Obrigado Ah. por chamar e até a próxima. A gente vai fazer. Então Espero que a pronto. gente venha novamente. Então tá certo, ó, compromisso público, gente. Vocês são Fechado. testemunhas, eles falaram que eles querem voltar aqui. Aí a gente pega um tema específico e fala assim, não vamos Vamos sair. falar só daquilo só ali. daquilo ali. Seguir o roteiro. Boa. Pronto, roteiro. vamos fazer uma só de pessoa jurídica. Boa. Boa. Empresário. Só Empresário, empresário, boa. só empresário. Pode ser? Fechado. Então pronto, compromisso público, tá? Então mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês. E gente, ó, vou deixar aqui, ó, produção, vocês já vão deixar aqui, ó, o meu Instagram, que é danielerodrigues.adv, Daniele com 2 L's. Vou deixar também aqui o Instagram do Léo e do Lucas. Léo, já fala aí seu Instagram. @ls.advogado. Qualquer rede social que colocar vai me achar. TikTok, Instagram. Kawaii, YouTube, onde colocar eu tô Pronto. lá. Vocês já sabem. O Lucas. meu é o Lucas Contra Bancos.
O Lucas Também no contra... Kawaii, TikTok, Facebook. Está indo até pro Twitter, começar a postar no Twitter também. Pronto, que agora mudou o nome, é X. É, X, no né? X. X, É o exato. X. Tá certo, gente? Então, ó, segue a gente aqui nas redes sociais, tá bom? E até o próximo episódio.